do Guarani Futebol Clube, Bruno Felipe de Oliveira. Bruno Felipe de Oliveira, aqui com a camisa do Santos. Contrato em definitivo. Bruno Felipe de Oliveira. Contrato em definitivo. E contrato por empréstimo. Ayrton Moisés. Ayrton Moisés Santos Souza. Contrato por empréstimo. 2 jogadores, portanto, que saíram hoje no bid. Janela encerra hoje, né? Dia 7 de março. Depois tem uma outra janela só para jogadores que disputaram estaduais. Aí de 1º até dia 19 de abril. E dia 19 de abril, portanto, tem o encerramento da primeira janela e depois a outra só em agosto. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata. Esses temas que foram preparados pela produção para o programa de hoje. Júnior Santos chegou ao 7º gol e se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. Qual o conceito do atacante em Tigrão? Ótimo, bom, regular ou ruim? Bom. E para você, CH? Regular. Com 54 gols marcados, o equatoriano Alberto Spencer é o maior artilheiro da história da Libertadores. Qual o jogador brasileiro com mais gols na competição continental, hein, CH? Gabigol, 31 gols. E para você, Tigrão? Gabigol, 31 gols. Já eu dou o resultado, ou a resposta certa. Com o gol marcado nesta quarta-feira, que deu a classificação ao Real Madrid sobre o RB Leipzig, o craque brasileiro se tornou o jogador com mais participações em gols das últimas 3 edições da competição europeia. Vindo na mesma leva de Haaland e Mbappé, você acha que o Vini Júnior, Tigrão, consegue conquistar o troféu de melhor jogador do mundo em algum momento da carreira dele? Acho que sim. E para você, CH, qual é a sua resposta? Tem chance, acho que sim. Só rapidamente aqui, né? Ayrton é jogador do Atlético Goianiense. Aquela transação do Derek, estamos em cima do laço, mas só uma opinião sobre o Ayrton, que agora já saiu o nome dele no bid. Vem por um empréstimo e, portanto, isso significa que o negócio com o Atlético, com o Derek, realmente foi efetivado. E aí, CH? Que coisa, né? Nem acabou o campeonato e... Mas outro dia, outra hora eu comento. Eu acho que é um jogador interessante. E para você, Tigrão, a sua opinião também? É um atacante de 24 anos. Vi boas partidas dele, sim. Mas fica meio que aí, então, caracterizado que o Derek realmente não vai para o jogo decisivo e de vida ou morte no domingo, que é profundamente lamentável. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Abraço, CH, um abraço e até amanhã, CH. Acertamos o Gabigol? Ah, é verdade. Muito obrigado por lembrar, né? Tava esquecendo aqui Vanderlei. de dar a resposta correta. Gabigol, 31 gols, parabéns. Tigrão e CH acertaram e o Luizão é o segundo maior artilheiro da história da Libertadores, 29 gols. 31 gols, parabéns, CH, um abraço e até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. E esse Bruno Felipe de Oliveira, jogador de 26 anos, contratado pela equipe do Guarani, joga com o nome de Bruno Oliveira. Ele que vem de fora do país, estava na Coreia do Sul. Antes estava no Santos em 2022, 23 jogos e deu uma assistência. O time coreano, 31 jogos, marcou 6 gols.
Ele que é meia ofensivo. E vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Vasco e Água Santa em toda a rede. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, ofertas especiais Steel. Vá até uma loja Steel e aproveite. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app e baixe o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Felicidade da nossa companhia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Comigo, Pedro Ramiro, trazendo os detalhes desta partida. É a segunda fase da Copa do Brasil. De um lado, o time do Vasco da Gama, jogando em casa, São Januário, expectativa de casa cheia. Do outro lado, o Água Santa, o Netuno, time de Diadema, Grande São Paulo, tentando carimbar a vaga de passaporte na próxima fase. De olho nessa grande partida. De um lado, o time do Vasco, comandado pelo técnico Ramon Dias, vem de uma sequência importante de invencibilidade. Do outro, o time do Bruno Pivetti passa por uma reconstrução que no ano passado teve Thiago Carpini, acaba ficando sem temporada, sem fase, mas na sequência consegue se reerguer, comandado hoje pelo Bruno Pivetti, que tenta de qualquer maneira avançar na próxima fase. Vale muito, vale dinheiro, vale também a importância moral desse campeonato, que é muito fundamental para as duas equipes. O Vasco no ano passado acabou sendo eliminado na Copa do Brasil pelo ABC de Natal, não consegue carimbar a sua fase, e o Água Santa tentando fazer história, carimbar quem sabe uma primeira vez na história, nas oitavas de final ou na terceira fase também da Copa do Brasil. Tudo isso você vai curtir no microfone da Rádio Bandeirantes. Todos os detalhes desta partida, com as reportagens de Bruno Migliosi, os comentários de Gustavo Soler. Jornalismo daqui a pouco vai chegar com a Júlia Paulo, QG Bandeirantes com a Marcela Souza. O intervalo de Paulo do Vale. Michel Lopes na mesa de som para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Vamos girar a informação, começando pelo time mandante, o gigante da colina, o Vasco da Gama, escalado e definido para a partida de hoje. Um destaque no Vasco da Gama. Fala, Bruno Migliosi.
Fala, Ramiro, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes para esse jogo importante de Copa do Brasil. A equipe do Vasco da Gama com uma modificação em relação ao último jogo, em que venceu a Portuguesa por 4-0. Zé Gabriel volta após cumprir suspensão pelo Campeonato Carioca e o Sforza, meio-campista argentino, vai pro banco de reservas. Com isso, o Vasco começa a ter uma base e vem embalado. O Trem-Bala da Colina com 4 vitórias consecutivas no comando de Ramon Dias. É o Gigante da Colina tentando vencer essa partida, que é muito importante pro calendário. Repito, é uma Copa do Brasil, jogo decisivo. Em caso de empate, vamos pras penalidades. Não é mais a mesma coisa na primeira fase. Você lembra, na primeira fase, um empate classificava o time visitante. Agora a história é outra. Em caso de empate, teremos penalidades. Do outro lado, Água Santa, o Netuno. Me deu destaque do Netuno aí, Bruno Migliozzi. Com um elenco muito parecido, mas uma campanha diferentíssima daquele Água Santa, vice-campeão paulista no ano passado. Até aqui, apenas 4 vitórias, 5 derrotas no Campeonato Paulista, que deixam o time hoje distante da vaga de classificação. Vai para a última rodada brigando por isso, mas na Copa do Brasil foi bem na estreia. 2-1 sobre a Jacuipense, 2 gols de Luan Dias, referência técnica dessa equipe. Artilheiro do Água Santa na temporada, marcou 2 vezes na Copa do Brasil hoje, confirmado entre os titulares. As informações desta partida importante. Você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Para você ligado conosco, valeu demais pela sua audiência. Valeu demais pela sua companhia. Vem conosco no microfone da Rádio Bandeirantes. Os comentários da partida com ele, Gustavo Soler, que chega para dar a análise também o que ele pensa sobre esse jogo. Fala, Soler. Boa noite, Soler. Tudo bom, Ramiro? Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Time do Vasco da Gama hoje favorito para o duelo, joga em casa, todos os ingressos vendidos para essa noite de Copa do Brasil em São Januário. Gosto desse time do Vasco em específico, né? Do Lucas Piton, desde que chegou ao Vasco da Gama, apresenta um grande futebol. Léo Jardim, também um goleiro muito seguro e responsável para o Vasco da Gama se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Dimitri Payet, jogador de muita qualidade. Verratti, aquele centroavante que crava todo o jogo. Galdamés, bom jogador que o Vasco foi buscar no mercado. Então, um time que tem boas alternativas, um time de qualidade técnica, encarando a equipe do Água Santa, que manteve, né, boa parte da base da última temporada. Se conseguir manter esses jogadores na Série D, é favorito para o acesso para a Série C do Campeonato Nacional. Mas, apesar de ser um duelo de um time de Série A contra um time de Série D, o time do Água Santa ainda tem mais qualidade que muitas outras equipes que disputam campeonatos estaduais, principalmente o do Rio de Janeiro, torneio que o Vasco está disputando, né? Então, hoje não será uma partida tranquila, uma tarefa tranquila para o Vasco se classificar, mas é o grande favorito para o duelo desta noite. Tá aí, portanto, Gustavo Soler trazendo os destaques desta partida. Pra você conosco no YouTube da Rádio Bandeirantes, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu demais, José Nivaldo do Nascimento, tá ligado na nossa audiência. Fabiano Prestes, todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, a bola vai rolar entre Vasco da Gama e Água Santa. Pra você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes, vamos trazer a informação do Brasil e do mundo, do noticiário político e esportivo, todos os detalhes, com a Júlia Polo, no microfone da Rádio Bandeirantes. Fala, Ramiro, boa noite pra você e pra quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Uma pesquisa mostra que a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. No ano passado foram registrados 1.463 casos no país. Esse é o maior número desde 2015, ano em que a lei sobre o tema entrou em ação. De lá pra cá, 10.655 mulheres foram mortas. Ainda segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pela Rede de Observatórios de Segurança, em 2023, mais de 3 mil mulheres foram vítimas de violência, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O número pode ser ainda maior, já que o estudo levou em consideração apenas os casos registrados oficialmente pelas autoridades. Daí a Júlia Polo trazendo informação do jornalismo da Bandeirantes, sempre também de olho em tudo que acontece no cenário do Brasil e do mundo. Vamos então às informações, também no futebol, com todos os detalhes. Marcela Souza, ótima noite para você, Marcela. Boa noite. Pela Copa do Brasil, o Vila Nova está perdendo para o Operário 2-0. Na Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba e Fortaleza estão empatando em 1-1.
Hoje mais cedo tivemos jogos da Liga Europa. Roma ganhou de 4-0 do Brighton e o Milan ganhou de 4-2 do Slavia Praga. Boa, Marcela Souza trazendo aqui no QG Bandeirantes. Valeu demais. Vambora, você curtir o futebol da Bandeirantes. Comigo, Pedro Ramiro, as reportagens de Bruno Milhões e os comentários de Gustavo Soler. Jornalismo de Júlia Paulo. Marcela Souza chegando no QG Bandeirantes. Daqui a pouco intervalo com Paulo do Vale. Mesa de som, o Michelzão. Michel Lopes está conosco. Na central técnica de Beto Rebeca e Caiame Martins. O switcher de Igor Nascimento e o digital de Bruno Puzob, que está trabalhando demais. Vambora, a gente já volta. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. No futebol é gol, no Sicredi é show. No flow, pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. De volta no microfone da Rádio Bandeirantes, para você ligado conosco no 90,9 no aplicativo Bandplay, na faixa estendida 86.3 ou também através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para trazer mais informações desta partida. Vasco da Gama e Água Santa. Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, a bola vai rolar. Tem mais informações, tem mais detalhes. Chega aí, Bruno Migliozzi. Temos mais detalhes e convidados para a transmissão. Quem conversa conosco é Daniel Kaminski, executivo de futebol da equipe do Água Santa. Conversa com a Rádio Bandeirantes, Paulo do Vale também. Vamos começar falando sobre esse jogo importante, a importância desse jogo financeiramente, claro, para a história da Água Santa jogando pela primeira vez uma Copa do Brasil. Daniel Kaminski fala com a Bandeirantes. Realmente é um momento histórico, né, que a gente está vivendo aqui. Um momento assim que vamos participar dessa competição nacional. Já tivemos um jogo contra o Jacuipense, que foi nosso primeiro jogo de competição oficial da CBF, de nível nacional. E agora já a nossa segunda partida já vem contra o Vasco aqui no Rio. A nossa expectativa é a melhor possível. A gente está preparado para esse jogo. Como você falou, a gente tem uma competição, a gente está disputando uma competição de altíssimo nível, né, que é o Campeonato Paulista, e tem feito uma campanha segura e muito boa. Então o nosso elenco é completamente capacitado para enfrentar esse confronto de hoje à noite. Então a gente tem uma expectativa muito boa e uma ansiedade muito grande, né, para chegar logo ao horário desse jogo. A gente está preparado, concentrado aqui no Rio já desde anteontem, né? Então acredito que vai ser um grande jogo do Água Santa, um cenário assim que a gente já está acostumado, que é jogar com um time grande, por disputar o Campeonato Paulista, um jogo dessa magnitude, com um São Januário cheio, mas a gente está preparado e com certeza com as expectativas muito boas para esse jogo. O que pode representar, Daniel, para o Água Santa avançar uma terceira fase de Copa do Brasil, não só pela questão financeira de cara, né, com relação à premiação combinada aí por parte da CBF nesta segunda fase, mas também com relação a futuro, a calendário, o que representa para o Água Santa? Esta competição, não a questão financeira da premiação, o que representa a premiação para nós, é uma coisa assim que dá uma segurança muito grande para nossas finanças, mas talvez o retorno maior seja essa visibilidade para a marca Água Santa, para se consolidar cada vez mais no cenário nacional e para a magnitude do jogo, assim, apesar de a gente jogar um campeonato competitivo onde tem uma audiência muito grande, fazer um jogo desse contra o Vasco e uma boa apresentação e a gente conseguir uma classificação, o retorno indireto para a marca da Água Santa é incalculável. Então vai cada vez mostrar para o mercado e para o cenário nacional que o Água Santa tem se estabilizado, tem investido em estrutura, que é um clube que é novo, né? E que tem uma diretoria assim que investe muito mesmo em condições de trabalho, em estrutura, e esse recado que vai ser passado para o mercado é uma coisa que não é calculada. Então, mais do que a premiação financeira, o retorno indireto que pode dar para a marca Água Santa é incalculável. Você chegou justamente para tocar esse projeto, né, principalmente em 2024, mas em 2023 o Água Santa já teve um grande ano sendo vice-campeão paulista. Isso permite com que o Água Santa tenha um calendário mais atrativo esse ano de 2024 com relação a competições nacionais. O Água Santa joga a Copa do Brasil, mas vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou não, Daniel?
Esse ano a gente tem a Série D e passado com o vice-campeonato, né, a vaga da Copa Brasil e a vaga da Série D. Então, a campanha do ano passado, somado com o que está acontecendo esse ano aqui, só demonstra mais ainda o crescimento do Água Santa, e reforçando de novo o trabalho da diretoria de ter convicção e continuidade no trabalho, porque ano após ano a tendência é que o Água Santa está se firmando mais ainda. Esse ano a gente tem essas 2 competições nacionais para jogar pela primeira vez, então a Copa do Brasil agora e a Série D agora começa no final do mês que vem, né? Então é mais uma competição aí para a gente se firmar no cenário nacional e construindo essa história nova. Me diga uma coisa, o objetivo do Água Santa, tendo agora esse calendário a partir, né, tendo quase o ano todo, claro que a série dela tem uma duração, um formato diferente, mas é possível, diferente do ano passado, sonhar, projetar uma manutenção desse time que novamente faz uma boa campanha dentro do Campeonato Paulista? A manutenção de alguns atletas, discutindo algumas situações, o que a gente não conseguir segurar e renovar, a gente deve emprestar, mas a intenção é de montar o elenco mais forte possível na Série D, um elenco qualificado, fazer uma mescla aí de quem a gente mantém desse elenco, com alguns atletas pontuais que vêm para reforçar dentro desse perfil da Série D, para realmente chegar muito bem preparado nessa competição. E claro que o Água Santa tem um jogo difícil no final de semana pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians, mesmo não tendo mais a pretensão na competição, o Corinthians vem numa melhor fase do que quando iniciou o campeonato. Mas independente do que acontecer no final de semana, vocês avaliam que novamente a campanha do Água Santa foi satisfatória para boa dentro do Campeonato Paulista, porque é claro que chegar a uma final é uma coisa muito difícil, né? E o Água Santa teve uma fase final do Campeonato Paulista ano passado iluminada e brilhante. Mas acho que a primeira fase, que é uma questão de consistência, de boa campanha, esse ano também foi bem interessante, né, Daniel? Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, a gente fez uma primeira fase, assim, alguns pontos assim, que a gente queria que fosse diferente e tal. Com certeza a gente entrou nessa competição querendo repetir o que a gente fez no ano passado, mas fez uma primeira fase que, apesar de ter esse confronto difícil no domingo, mas a gente vai nesse confronto para brigar pela classificação. E aí na próxima fase, jogo a jogo, ver o que a gente consegue fazer para tentar chegar o mais longe possível, sem dúvida nenhuma. Então a nossa mentalidade aqui hoje é de brigar pela competição para classificar, e aí jogo a jogo ver até onde a gente vai chegar. Eu entendo que a campanha do ano passado, a final foi fantástica mesmo. Então a gente fez uma campanha que hoje está com 14 pontos, está em segundo no grupo, terceiro no nosso grupo. A última rodada para poder voltar para a classificação. Se a gente olhar, a gente estaria em nono, se eu não me engano, dependendo da última rodada, aí, podendo até dar um salto maior na tabela, na classificação geral. Mas como é isso que manda o regulamento, a gente precisa brigar pelo nosso grupo aqui para classificar. Eu considero como uma campanha interessante, muito boa sim. A gente sofreu com o campo, né? A gente não conseguiu jogar na nossa casa, isso é um ponto. A gente jogou todos os jogos fora de casa, só conseguiu fazer o primeiro do Botafogo em casa. O nosso próximo jogo agora contra o Corinthians já não vai ser na nossa casa, né? Vai ser no 1º de maio. Mas para o Campeonato Brasileiro a gente já vai ter resolvido esse problema e vão ser todos os jogos lá. Beleza então, Daniel, agradeço sua participação aqui com a gente. Boa sorte não só no duelo de daqui a pouco contra o Vasco da Gama, mas também no final de semana contra o Corinthians aí, quem sabe podendo chegar novamente à fase final do Campeonato Paulista, viu, Daniel? Combinado. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Grande abraço. Tchau. Um papo legal com o Daniel Kaminski, executivo do Água Santa, falando sobre a projeção dessa equipe não só na Copa do Brasil, mas também na sequência da temporada. O Água Santa que tem calendário nacional e agora projeta coisas maiores, Pedro Ramiro, para o futuro dessa equipe de Diadema.
Valeu, Bruno Milhozzi, valeu, Paulo do Vale. Você ligado conosco no microfone da Rádio Bandeirantes. As duas equipes já entrando no gramado para daqui a pouco a bola rolar. São Januário, o estádio está lotado para essa partida. De um lado o time do Vasco da Gama, do outro Água Santa. Muita festa, muita expectativa e muito apoio para as duas equipes. Aliás, até a equipe da torcida do Netuno tá por lá, tá acompanhando essa partida direto de São Januário, próximo ali da barreira, para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes, para chegar, para escalar as equipes, para trazer na pedra todos os detalhes, começando pelo Vasco da Gama, o gigante da colina comandado pelo técnico Ramon Dias. Como vem o Vasco da Gama, Bruno Milhozzi? Vamos todos cantar de coração, a cruz em malta é o meu pendão. Escalando o gigante da colina, o trem bala da colina que tá atropelando todo mundo em 4 vitórias consecutivas. Ramon Dias manda campo, Léo Jardim, goleiro, capitão, tem a camisa 1. Na direita, Paulo Henrique veste a 96, trio de zagueiros de 38, João Vitor, 17, Medel e 3, Léo. Pela esquerda, Lucas Piton veste a camisa 6, meio de campo de 23, Zé Gabriel, 27, Galdamés e um ataque de 10, Dimitri Payet, 28, Adson e também 99, Pablo Verrete. Repeteco nesse Vasco da Gama, escalado e definido para a partida de hoje, Bruno Milhozzi. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdamés, Adson, Payet e Pablo Verrete. Do outro lado, também já escalado, definido e preparado para a partida de hoje, o Água Santa, do técnico Bruno Pivetti. Como vem o retorno, Bruno Milhozzi? Para a primeira participação na história da Copa do Brasil dessa equipe carismática de Diadema, vem com o técnico Bruno Pivetti escalando, mandando a campo 1, goleiro Igor Vinhas, na direita 2, Alex Silva, na zaga 3, Joilson, 4, Robles e 6, Arthur. Meio de campo de 5, Cristiano, 8, Igor Henrique, 10, Luan Dias. No ataque, 11, Bruno Xavier, 7, Neilton e 9, Júnior Todinho. Repeteco do time comandado pelo técnico Bruno Pivetti, Milhozzi. Com Igor Vinhas, Alex Silva, Joilson, Robles, Arthur, Cristiano, Igor Henrique, Luan Dias, Bruno Xavier, Neilton e Júnior Todinho. Escaladas as equipes definidas para esse jogo. Daqui 2 minutinhos a bola vai rolar para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. E o jogo, quem apita a partida? Bruno Milhozzi. Arbitragem gaúcha de Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Thiago Augusto. Quarto árbitro é carioca, Rafael Martins de Sá. O Gustavo Soler gosta do Rafael Klein, o árbitro do jogo de hoje? É um árbitro que começou bem a temporada passada e depois, como a maioria dos árbitros do país, ficou meio cansado com o ritmo do Campeonato Brasileiro e terminou em baixa. Mas é uma das novidades do quadro da arbitragem gaúcha, um juiz ok para o padrão que temos no futebol brasileiro. E aliás, a gente vai estar de olho também na atuação da partida de hoje da arbitragem, todos os detalhes para você ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. As duas equipes já se postulando ao gramado. De um lado a equipe de branco, a equipe do Vasco também já escalado com aquela faixa no peito, aquela faixa que você tá ligado como é. O Vasco da Gama tentando carimbar mais uma possibilidade de avançar na Copa do Brasil, para trazer aquela bufunfa, para trazer o dinheiro que é importante nessa fase da competição. Do outro lado, o Água Santa também, hoje de preto o Água Santa, não com as cores do seu tradicional uniforme, obviamente por conta do conflito de cores que teria com a equipe do Vasco da Gama, mas também já definido e escalado. O Água Santa vai ter Série D neste ano, né, Bruno Milhozzi? É isso, Série D, e até para ter o planejamento de temporada inteira é muito importante a Copa do Brasil em termos de grana, porque precisa dessa premiação a equipe do Água Santa para se manter com mais tranquilidade. Inclusive vale destacar o valor que o time classificado nesta noite vai receber da CBF, R$2.200.000 esta premiação para o duelo de logo mais do São Januário. Daqui a pouco a bola vai rolar, daqui 40 segundinhos para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes, através do aplicativo Band Play ou do YouTube, como faz conosco o Rena, que tá ligado conosco, Margarete Palermo, o Kevin também ligado na audiência do microfone da Rádio Bandeirantes, Alexandre Félix, alô, Simval Júnior, tá ligado no microfone da Rádio Bandeirantes, Ednilson Barros também conosco através do YouTube, o Domingo Sávio, todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes, sempre sintonizado
ligado. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para você ligado conosco. Vem com a gente, deixa o like. Se inscreva no canal, inscreva-se no canal. É importante, é bom demais para você estar conosco. Vem com a gente no pancadão do futebol da Rádio Bandeirantes para esse jogo. E eu repito para você, né, Bruno Milhozzi? Essa partida, um empate, teremos penalidades. É diferente da primeira fase da Copa do Brasil. É isso, primeira fase na qual o Vasco não precisou desse empate. Venceu a equipe do Marcílio Dias em Santa Catarina, placar de 3-1, grande vitória do Vasco da Gama. E o Água Santa também ganhou seu jogo, bateu a equipe do Jacuipense, time baiano, placar de 2-1, inclusive com 2 gols do Luan Dias. Então, hoje, caso de empate, penalidades máximas em São Januário. E as duas equipes já tirando aquela cara coroa. De um lado, o capitão do time do Vasco da Gama, o Medel. Do outro, Joilson, capitão do time do Água Santa, o zagueirão que detém a faixa de capitão para a partida de hoje. E claro, você por dentro de todos os detalhes, estádio começa a ficar lotado em São Januário. Torcida do Vasco sempre marcando presença, sempre mostrando para que vem o torcedor do Vasco. Vasco também escalado com, aliás, já no gramado com uma camisa com a cor branca, depois um shorts cor preta, aliás, e também o meião branco. Do outro lado, o Água Santa, com seu segundo uniforme todo de preto, aliás, na camisa preta, shorts branco. Então, o time escalado pelo Bruno Pivetti com um uniforme diferente, Bruno Milhozzi. E, Ramiro, vale destacar também a presença do público em São Januário. Todos os ingressos esgotados. A capacidade de São Januário não é muito grande, né? Cerca de 22 mil. Mas a expectativa é de que esse número seja alcançado, quem sabe até superado, porque tem muita gente em São Januário para acompanhar esse jogo do Vascão. 8 horas mais 1 minuto. Tá atrasado o árbitro do jogo. Vai rolar a bola para você ligado conosco no microfone da Rádio Bandeirantes. Vem conosco, comigo, Pedro Ramiro, as reportagens de Bruno Milhozzi. Gustavo Soler vai comentar esse jogo, plantão da Marcela Souza. Foi dada a largada. Começa o jogo em São Januário. Bandeirantes. Sai jogando o time do Água Santa pelo setor de defesa, dominando, prendendo, fazendo o giro para cima da marcação, Igor Henrique. Ele domina, vem para finta, lado direito de campo, prefere recolher com Joilson. Domina e sai jogando com o goleirão, que é o Igor Vinhas. Ele despacha a bola para a ponta direita de campo, setor de retaguarda, vem para finta, dobrou o Joilson. Ele segura, prende a bola, solta para Alex Silva, que despacha pelo campo de defesa, tentando chegar de qualquer maneira. Ele perde a bola, recuperou o Verrete pela ponta esquerda de campo, dominou, prendeu, pode soltar pela ponta. Bola boa para Adson, pode chutar, perna direita, dominou Paier, opa! O jogo já está parado, marcado a falta. Falta a favor do time do Água Santa aí, Milhozzi. Ganha o lance o Igor Henrique, o volante, porque o Verrete na ultrapassagem acaba derrubando o meio-campista. É verdade que tinha uma boa oportunidade a equipe do Vasco. O Adson pedia a bola dentro da área, mas a falta da marcada, bola pro Netuno. Bola pro time do Netuno pelo setor de defesa nessa primeira saída de jogo. Alô, Fabinho de Souza, ligado no futebol da Bandeirantes. Vem conosco, vem com a gente, ligado no futebol da Bandeirantes. Bola tá solta pelo setor de defesa, sai jogando o Robles. Ele domina, ergue a cabeça, o jogador chileno da equipe do Água Santa pela ponta direita, setor de retaguarda. Ele pisa na bola, coloca pelo setor de defesa que sai jogando com Igor Vinhas. Igor Vinhas devolve para Robles. Robles vem para finta, ninguém aparece para dar opção de passe. Tem mais à frente o Igor Henrique. Ele prefere despachar pela ponta direita de campo. Bruno Xavier dá de cabeça na bola, solta para a ponta mais uma vez para a chegada de Neilton. Neilton domina, perde a bola. Recupera o time do Vasco da Gama pelo setor de defesa. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A bola está solta pelo setor de defesa, sai jogando mais uma vez Léo Pelé. Ele despacha para Zé Gabriel, que erra o passe, perde a bola no setor de retaguarda. Mais uma bola para o time do Gigante da Colina, que sai jogando pelo setor de defesa neste minuto inicial de jogo. Fala, Milhozzi. Vale destacar nesse time do Vasco 3 jogadores muito conhecidos do torcedor corintiano, né? Os 3 que fizeram base juntos aqui no Corinthians: Lucas Piton, João Vitor e Adson. Os 3 titulares vão se firmando na equipe do Vasco. No timão não funcionaram tanto, tiveram passagens pelo futebol europeu, alguns deles, mas no Vasco da Gama estão jogando bola. Um abraço para a família Oliveira, ligado no futebol da Bandeirantes. Pedro Paulo de Oliveira, junto com a mãe dele, a Maria Filomena. Estão ligados no futebol da Bandeirantes. Bom demais, tá na sua sintonia. Setor de defesa, a bola tá solta pelo setor de retaguarda, domina, vem pra finta. Aparece Galdamés. Galdamés despacha pelo setor de defesa, a abertura tá feita para João Vitor. Ele tenta chegar no campo de ataque, a abertura tá feita agora sim para Lucas Piton. Ele perde a bola, recupera de qualquer maneira o Vasco da Gama para sair jogando pelo setor de retaguarda. Esse é o chileno Medel quem domina. Ele despacha para a ponta direita de campo, solta para João Vitor.
Vitor. João Vitor ultrapassa a demarcatória do gramado, coloca para Paulo Henrique. Paulo Henrique despacha mais uma vez para Galdamés. Galdamés devolve para o setor de campo de ataque. Sai jogando o Gigante da Colina pela ponta direita. Bola solta no campo de ataque, dominou, prendeu, perde a bola. Recupera no campo de ataque mais uma vez para sair jogando com Cristão. Cristóvão domina pelo setor de retaguarda, Cristiano. Ele perde a bola, solta mais uma vez. A abertura está feita pela ponta esquerda de campo. Dominou, Paier, armou com o passo, bateu. Explode na marcação no rebote. Gol do Vasco! Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu bem. É de Galdamés numa jogada despretensiosa. Ela sopra pro Galdamés depois do chute no Paier. Perna direita, quina da grande área. Armou com um passo e explode no goleirão Igor Vinhas, que não pôde fazer nada. Ela sopra pro chileno Galdamés no rebote, pra colocar no fundo da rede, para estrear o placar da partida no minuto inicial de jogo, com 4 minutos de jogo nesta primeira etapa. Sopra pro Galdamés mandar um balaço. Ele manda um pancadão e faz o show continuar para o Gigante da Colina colocar a força da sua torcida, para mostrar para que veio pro jogo. Agora 1 para o Vasco da Gama, 0 pro Água Santa, Bruno Milhozzi. O abismo de qualidade que existe entre Dimitri Payet e a defesa do Água Santa, porque ele domina essa bola dentro da área, já cortando todo o sistema defensivo. Com a bola no pé direito, ele faz o cruzamento que buscava o Verratti. Goleiro espalma aí, ficou fácil pro chileno Galdamés marcar pela segunda vez com a camisa do Vasco. Reforço que vem dando conta do recado no meio de campo, marca, e o Vasco já desafoga a equipe do Água Santa. 1-0 São Januário, Ramiro. Com menos de 5 minutos de jogo, 1-0 pro Vasco da Gama. Sobe Água Santa, bola no campo de ataque, pode chutar, perna esquerda, armou com o passo, pra fora! O Todinho na cara do gol pra chutar de perna canhota. Ele e o goleiro, e o gol inacreditável que faz o Júnior Todinho. Bate de perna canhota pra fora, Bruno Milhozzi. Aí não pode, era o lance pra empatar o jogo logo na sequência. Seria um balde de água fria pro torcedor do Vasco, que já se levantava em São Januário. O Cristiano deu bote. Ficou fácil demais pro Todinho, que sozinho com o goleiro manda pra fora. Não esboça nenhuma reação. Acho que nem ele acredita no gol que ele perdeu, Ramiro. Gustavo Soler, 5 minutos desta primeira etapa e um jogo agitado, Soler. Jogo agitado, o jogo começou bom, interessante em São Januário, né? Grande inversão pro Dimitri Payet, que faz a jogada com facilidade para cima da marcação do Alex Silva, bateu firme, o Igor Vinhas acabou dando rebote exatamente para onde não pode, onde na escolinha todo mundo fala pro goleiro, rebote nunca é para frente. O Igor Vinhas soltou no pé do Galdamés, que com muita facilidade, gol aberto, abriu o marcador, e agora o Júnior Todinho não pode desperdiçar essa oportunidade. Cara a cara, no erro bizarro da defesa do Vasco da Gama, ele desperdiça a grande oportunidade do Água Santa. Vasco da Gama faz valer o mando de campo, começou melhor na partida e logo no comecinho do jogo já fez valer esse momento de jogar em São Januário. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Aí sai jogando o time do Vasco da Gama pelo setor de retaguarda. Acaba perdendo a bola, coloca para a ponta esquerda de campo. Domina, vem para a finta, aparece o Cristiano. Ele domina de peito, acaba perdendo a bola. Recupera pela ponta direita de campo, vem Adson. Perda canhota, perde o lance. Por baixo chega a zaga para cortar essa bola e coloca para escanteio. Primeiro escanteio do jogo. Bola para o Gigante da Colina aí, Milhozzi. Na velocidade do Adson, já marcou um gol com a camisa do Vasco. Ele chegou nessa temporada, estava no Nantes da França, revelado pelo Corinthians. E aí a marcação vem por trás, coloca a bola em linha de fundo. Dimitri Payet, o camisa 10, está no corner. Vem Payet que emagreceu 8 quilos nessa temporada. Tá fininho o Payet, colocando força no jogo, chama o bombeiro porque pega fogo em São Januário. Vai vencendo o Vasco da Gama com 5 minutos de jogo. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes. Vem Payet com a perna direita para levantar na boca da botija, para chuveirar na grande área. Payet, perna direita, levantou na primeira trave, sobe de cabeça, Verratti no rebote, afasta a zaga e corta de qualquer maneira para sair jogando para o setor de defesa. Domina, vem Adson, ele solta para a ponta esquerda de campo para Piton. Piton domina, abre pela ponta esquerda de campo, foi prensado no meio do caminho, bate carteira, sai jogando mais uma vez para o setor de defesa o Vasco da Gama. Quem domina é Medel para sair sem pressa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com.
Grande abraço a galera ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Alô, Marcos Williams. Grande Marcos Williams tá ligado conosco. O Luiz Fernando da Costa também tá ligado conosco. Marcos Gama. Alô, André Torres. Todo mundo só gente boa no microfone da Rádio Bandeirantes. A abertura tá feita para ponta esquerda, que acaba perdendo a bola. Levantou na primeira trave, Verrete subiu de cabeça. Afasta a zaga. Corta de qualquer maneira. A abertura tá feita para ponta direita de campo. Vem para a finta, dominou, prendeu o Watson. Ele corta para a perna esquerda. Segurou, prendeu, acabou perdendo a bola. Grande André Torres está ligado no futebol da Bandeirantes. A abertura está feita para o setor de defesa. Vem para a finta, domina Léo Pelé. Ele tenta segurar, sai jogando pela ponta esquerda de campo. Pode chutar, perna canhota, armou com passo, ninguém de fundo, perde a bola, recupera o time do Água Santa para sair jogando pelo setor de defesa. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou cartão Tenda. A abertura está feita para a ponta esquerda de campo. Vai jogando o time do Vasco da Gama para jogo. Dominar, prender para Adson. Adson domina, vem para a finta, ergue a cabeça. Segura, prendeu o arquiteto, o plano, perde a bola. Bate, captura mais uma vez para o setor de retaguarda. O Água Santa que sai jogando com uma pressa. Uma pressa gigantesca. Afinal, o Vasco está vencendo por 1-0. Bom demais estar conosco ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Fagner Jacobi. Fagner Jacobi está ligado conosco. A abertura para Piton. Piton soltou para Paier. Grande área, armou com o passo, perde a bola. Mal demais o Paier, acaba perdendo essa bola aí, Milhose. Na inteligência dos dois jogadores, Paier e Lucas Piton desmontaram a defesa, mas faltou sorte, faltou aquele pezinho ali do Paier esticar um pouquinho mais para fazer esse cruzamento. Muito perigo, o Vasco vai dominando o jogo em São Januário. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta na Sicredi. A abertura está feita para o setor de defesa, domina Arthur. Ele ergue a cabeça, prefere recolher pela guarda-zaga, sai jogando mais uma vez o Robles. Esse é o chileno Robles para a equipe do Água Santa que sai jogando pelo setor de defesa. A abertura está feita mais uma vez para Joilson. Joilson, capitão, ergue a cabeça, tenta despachar pela ponta direita de campo. Ele prêmio jogada mais uma vez para Igor Henrique. Igor Henrique, ele solta pela ponta direita de campo. Dominou Bruno Xavier, vem para a fita, perde a bola, recupera o time do Vasco. Na garra, na força. Foi bem demais o Piton para roubar essa bola pelo setor de defesa. Acaba colocando para mais um arremesso manual. Agora para a equipe do Vasco da Gama. E o Água Santa reclama, falava, era nossa, professor. Mas a arbitragem do Rafael Klein marca arremesso lateral pro Vasco aí, ô Miliose. É isso, e o Bruno Xavier fica indignado com o assistente, mas a marcação está confirmada. O Lucas Piton tem a posse. Xavier, que inclusive, após um destaque pelo Nacional de São Paulo, teve uma passagem pelo Corinthians. Sabe quantos jogos, Ramiro? Nenhum. Que beleza. Grande abraço a você ligado conosco no microfone da Rádio Bandeirantes. A abertura feita para a ponta esquerda de campo. Paier. Ele perde a bola. Recupera para o setor de defesa. Mais uma vez a bola está solta para Paulo Henrique. Ele domina e vem para a finta. Acaba perdendo a bola no campo de ataque. Abre para a ponta direita de campo. Sai jogando mais uma vez Luan Dias. Tenta despachar do campo de ataque e tentar arquitetar no plano. Que jogada do Luan Dias. Ele solta na intermediária de campo. Pode chutar a perna. Quem armou com o passo. Opa! A arbitragem não marca a falta, pede falta na intermediária de campo da vantagem, o árbitro Rafael Klein. A abertura está feita para a ponta direita de campo para Cristiano. Cristiano ergue a cabeça, solta para a ponta esquerda de campo, é Igor Henrique quem chama a responsa. Solta para a ponta esquerda de campo, vem para a finta Arthur. Arthur soltou para Neilton, tabelou com Arthur, quina da grande área, pode levantar na boca do gol, perde a bola. Por baixo chega Paulo Henrique para cortar essa bola. Escanteio para a equipe do Água Santa aí, Milhose. Conseguiu esticar o pezinho ali o Arthur, brigando com a bola contra o Paulo Henrique, chuta em cima da marcação do Vasco, ganha o primeiro escanteio para a equipe do Água Santa na partida. Mais uma bola para a equipe do Água Santa, agora pelo lado esquerdo de campo. Valeu demais você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros é com a Steel. Vem para a bola o time do Água Santa pelo lado esquerdo de campo. Para cobrança para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Toma distância Luan Dias, perna canhota. Para levantar na grande área, escanteio lado esquerdo, Luan Dias levantou na primeira trave, corta Léo Pelé, ele afasta pela ponta direita de campo, armou com o passo, bateu, espalme, segura o goleirão Léo Jardim, para mandar um balaço. O goleirão no meio do caminho, Bruno Xavier agarrou com tranquilidade o Léo Jardim aí, Bilhossi. Parecia que ele ia isolar essa bola, mas o Bruno Xavier conseguiu encontrar uma boa finalização, só não foi muito forte. O Léo Jardim encaixa essa bola com tranquilidade, salva o Vasco que seria o empate do Água Santa. A bola está solta pelo setor de defesa e sai jogando com tranquilidade o time do Vasco da Gama. Gustavo Soler
12 minutos jogados, por enquanto 1 para o Vasco, 0 para o Água Santa. O Vasco começou melhor a partida, mas agora encontra dificuldades para conseguir chegar ao ataque do Água Santa. Faz tempo que o Cruz Maltino não tem uma grande triangulação com seus jogadores de criação. Galdamés, o autor do gol, Dimitri Payet, o Adson praticamente não pegou na bola com 12 minutos de jogo em São Januário. O Água Santa tenta surpreender o Vasco, teve agora a finalização do Bruno Xavier, como destacou o Miliose, achou a direção, mas não teve a força necessária para colocar o Léo Jardim em maus lençóis. Então, time do Água Santa tem que colocar mais velocidade. O Vasco precisa melhorar na troca de passes para sair novamente cara a cara com o Igor Vinhas. E vem Payet, abre pela ponta esquerda de campo, soltou para Piton, quina da grande área, lado esquerdo de campo, pode levar pela linha de fundo, prefere recolher para Payet. Payet soltou no campo de ataque, perde a bola, sobrou no bate-rebate, o Verratti perde a bola, pode arrumar com o passo, bateu, afasta Alex Silva. Ele perde a bola no meio do caminho, acaba perdendo o lance, recupera pelo setor de defesa o time do Vasco da Gama, sai jogando sem pressa alguma, Medel, ele domina, vem pra finta pelo lado direito de campo, solta para João Vitor devolve para Paulo Henrique trabalha com o Adson, ele veio buscar pela ponta direita de campo, Paulo Henrique foi pressionado pelo Neilton rouba a bola, mas coloca pela linha lateral do gramado, é arremesso manual pro time do Vasco da Gama cobrar, arbitragem sinaliza que a bola é pro Gigante da Colina, o Neilton pedia essa bola pro time do Água Santa, sai jogando pelo setor de defesa, na hora de fazer a troca do fluido de radiador ou fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, Paraflu. A abertura está feita pelo lado esquerdo de campo, domina Payet, ele abre, solta pelo campo de ataque, veio buscar o Verratti, prefere recolher pela circunferência central do gramado, pela roda viva do campo. A abertura está feita pelo lado direito de campo para Paulo Henrique, ele ergue a cabeça, solta pela ponta direita de campo, dominando, prendendo mais uma vez para a chegada do camisa de número 27, que estava pelo setor de defesa, o Galdamés, autor do gol do jogo. Para você ligado conosco no Futebol da Bandeirantes, bom demais estar com a sua companhia, quase 15 minutos jogados, a bola está solta pelo lado esquerdo de campo, Payet, ele domina, vem para a finta, aparece Piton, essa bola penteia a gorduchinha, solta pelo campo de ataque, prefere recolher para o setor de campo de ataque para sair jogando o time do Vasco da Gama. Galdamés solta pela ponta direita de campo, soltou para Paulo Henrique devolve para João Vitor dominou, prendeu, soltou para Galdamés trabalha e recolhe para o setor de defesa, sai jogando pelo setor de retaguarda. Passa tempo, passa hora, passa conosco na Bandeirantes. Em São Januário, 15 minutos, primeiro tempo, Vasco e Água Santa. Por enquanto, 1 pro Vasco da Gama, Galdamés abriu o placar com 5 minutos de jogo no plantão Bandeirantes. Fala, Marcela Souza. Pela Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba está empatando em 1-1 contra o Fortaleza. A bola está solta pelo setor de campo de ataque, dominou, prendeu, segurou, prendeu, passa tempo, solta para a ponta direita de campo, armou para João Vitor despacha mais uma vez para Paulo Henrique domina, veio para frente, ergue a cabeça, solta para o campo de ataque, segurou, prendeu mais uma vez para Adson tabelou, bola boa para Paulo Henrique, levantou na primeira trave, sobre cabeça, Verratti. Gol do Vasco! Verratti espetacular, no lance trabalhado pelo lado direito de campo, pela sobra para Paulo Henrique, mas levanta pro Pirata do Gigante da Colina, manda de cabeça, um balaço, uma bola trabalhada, bem demais pelo lado direito de campo, o levantamento foi na medida, o cruzamento do jeito que o centroavante precisa, Verratti sobe de cabeça para cabecear essa bola no fundo da rede, na bochecha direita do goleirão Igor Vinhas, que não pôde fazer nada. Tchau, Igor Vinhas, fica na saudade, sobe de cabeça o Verratti para colocar essa bola no fundo da rede, para alegria do Gigante da Colina, para alegria do torcedor, pro torcedor do Vasco, que tanto sofreu nos últimos anos e agora vai avançando a próxima fase da Copa do Brasil. Um balaço, um pancadão do Verratti. Agora 2 para o Vasco, 0 para Água Santa, Bruno Miliossi. Gol do Pirata do Vasco da Gama, ele que na temporada passada marcou 10 gols e nessa já vai se reencontrando com a rede. Já são 4 bolas lá dentro para a equipe do Vasco da Gama, 3 no Carioca, agora estreia pela Copa do Brasil.
Brasil. Pablo Verrete faz 2-0 pro Vasco, dá tranquilidade numa cabeçada seca, tranquila no canto, sem chances para Igor Vinhas. Vasco da Gama tranquila no jogo, atropelando o Água Santa. 2-0 São Januário, Ramiro. Gustavo Soler, resultado importante pro Vasco da Gama, Soler. Importantíssimo para a equipe do Vasco da Gama, que voltou a jogar bem na partida, né? Conseguiu trabalhar bem essa posse de bola pela lateral direita do campo, com inteligência, até a chegada do Paulo Henrique. Cruzamento milimétrico na cabeça do Verrete, que é muito bom na bola aérea, conseguiu ganhar com certa facilidade do Robles. Resultado merecidíssimo para o Vasco da Gama, que vai ser bem difícil agora para o Água Santa buscar o empate. E tem que tomar cuidado para não ser goleado em São Januário. E está jogando o time do Vasco da Gama pelo setor de defesa, sem pressa para dominar, prender o time do Ramon Dias. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. É tudo azul pela frente. O jogo tá parado, tá marcada a falta para o time do Vasco da Gama, lado esquerdo de campo, Emiliose. Ramiro, é importante destacar que o Vasco vem de 2 temporadas seguidas sendo eliminado justamente nessa fase da Copa do Brasil. Perdeu no ano passado para o ABC nos pênaltis, em 2022 para a equipe do Juazeirense. Então já vai espantando esse fantasma. Coloca 2-0 no placar e com tranquilidade vai tocando a bola. A equipe do Vasco já garantindo sua vaga na terceira fase nesse momento. Eu gosto de repetir porque essa família é especial. Um abraço para você, Pedro Paulo de Oliveira, Maria Filomena. Grande abraço a vocês ligados no futebol da Bandeirantes. Valeu demais ao grande Arthur Coimbra, também tá ligado conosco. E a nossa... A Zélia também tá demais, tá ligada conosco no futebol da Bandeirantes. Valeu por estar conosco, vem com a gente. Quase 14 minutos jogados, muito obrigado pela sua audiência. Quase 19 minutos ligados, bem demais. Um abraço pra Eliana. Eliana bem demais, tá ligada conosco também. Alô, Margarete Palermo. Todo mundo, Serginho Benotto, direto de Americana. Atenção, Americana, o Juca vem aí. Tome cuidado com esses jovens que estão chegando. O Bruno Milhões é um deles. A abertura tá feita pelo lado esquerdo de campo, domina, vem pra finta, Neilton. Passe de 3 dedos pela ponta esquerda de campo. Ele perde a bola, recupera por baixo, João Vitor corta essa bola e coloca pelo setor de defesa, é pressionado em cima da marcação, em cima dele tá por lá, o camisa de número 9, Júnior Todinho, ele despacha a bola, perde a bola, recupera o time do Vasco da Gama, ainda assim vem o Água Santa, dominou, prendeu, Neilton fez a proteção na bola, solta para a ponta esquerda de campo, Luan Dias, perde a bola no campo de defesa, acaba recuperando o time do Vasco da Gama, jogo tá parado, marcado a falta aí, Emiliose. Sempre vem buscando a bola o Verrete, né? O camisa 99, equipe do Vasco da Gama, o centroavante participa demais da armação e agora sofre a falta fazendo pivô no campo de defesa, desafoga o Vasco para uma torcida que canta demais em São Januário, 2-0 no placar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Um abraço pro Clodoaldo e o Lucas Lima, que estão ligados no futebol da Bandeirantes. Bom demais ter a tua companhia por aqui. Felicidade de estar contigo, alô Michel Lopes. Também grande abraço pro Michel Lopes, ligado na sintonia da Rádio Bandeirantes. Abertura tá feita para a ponta esquerda de campo, domina. Alô Beto Rebeck também na audiência. Abertura tá feita pelo lado esquerdo de campo, Léo Pelé. Ele vem pra finta, ergue a cabeça, coloca pra ponta esquerda de campo, solta pra Piton, que despacha pelo campo de ataque. Imprime jogada pra ponta esquerda de campo, acaba perdendo a bola. Recupera o Água Santa pelo setor de defesa, pelo lado direito de campo, vem pra finta, aparece Alex Silva. Alex Silva, solta mais uma vez para Igor Henrique domina pelo setor de retaguarda, prefere sair jogando com um goleirão que é Igor Vinhas. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. A abertura tá feita pelo lado esquerdo de campo, sai jogando o time do Vasco da Gama, campo de ataque, domina Zé Gabriel, ele solta para Galdames, o autor do primeiro gol da partida, ele solta para a ponta direita de campo, quem domina é Paulo Henrique, ele ergue a cabeça, solta para João Vitor, inverteu a bola boa pelo lado esquerdo de campo, dominou, prendeu, corta a zaga, por cima, corta de cabeça para sair jogando pelo setor de defesa, é bola para o time do Água Santa, quem domina e não tem pressa, aliás, o Bruno Pivete bastante apreensivo no setor da área técnica, por lá de olho nessa equipe do Água Santa, técnico do Netuno, sentindo demais esse resultado. Pra você ligado conosco no futebol da Bandeirantes, quem domina pelo setor de defesa é Neilton. Neilton faz a proteção, dominou, prendeu a paba, para o jogo e acaba sofrendo a falta. Sofre a falta o Neilton, é falta pro Água Santa e Bilhose. Se não marcada essa falta, o Watson já tinha encontrado o Verrete lá na frente, sozinho, cara a cara com o goleiro, mas o Neilton realmente teve uma carga nas costas dele, falta marcada, Cristiano na bola, o Água Santa tem a posse, perde por 2-0. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Um abraço pro Edu Castro, Eduardo de Castro tá ligado conosco, Ricardo Tadeu. Nosso amigo também aqui, o Ramos, tá conosco, o Vascaíno, tá ligado conosco, Bruno Esquiavel,
Bom demais, aliás é o Pedro Esquiavel tá ligado conosco. A bola tá solta para o setor de defesa, tá parado o jogo, sai jogando o time do Água Santa. Pelo lado direito de campo, domina, vem pra finta, aparece Igor Henrique. Ele solta para Cristiano solta para Luan Dias. Despacha pra ponta esquerda de campo, dominou, prendeu Neilton. Ele ergue a cabeça, soltou para Cristiano despacha. Agora sim pela ponta direita de campo, imprime jogada. Vem pra finta, dominou, prendeu, levantou na boca do gol. Afasta a zaga. Corta de qualquer maneira. Alô, Paulo Escôfaro, tá ligado conosco. Bom demais contar com a sua cinturia. A abertura tá feita pelo lado direito de campo. Perde a bola, recuperou, dominou, prendeu, acaba perdendo ela. Agora se perde para arremesso manual. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet até entrega. Totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Mais uma vez a bola está solta para o setor de defesa. Aí a arbitragem está por lá, dando bronca nos jogadores do Água Santa que estão revoltados com a arbitragem do Rafael Klein. Deu cartão por lá, daqui a pouco a gente confirma, porque é bem verdade que saiu o cartão para a equipe do Água Santa aí, ô Miliose. Camisa 9, Júnior Todinho, que ficou demais na bronca. O centroavante está muito irritado e nessa marcação de falta a favor da equipe do Vasco, reclamou demais, amarelo para ele, o primeiro do jogo para o 9, Júnior Todinho, que perdeu um gol incrível depois do 1-0 do Vasco. Valeu demais a Take 9, produtora tá conosco, obrigado demais, bom demais ter a sua companhia. A abertura tá feita para o setor de defesa, a abertura pelo lado direito de campo, domina Alex Silva. Ele prende a bola, ergue a cabeça, tenta sair da marcação pelo lado direito de campo, solta a bola para Júnior Todinho. Júnior Todinho despacha para Alex Silva, perde a bola, opa! O jogo tá parado pelo corredor direito de campo, falta para a equipe do Água Santa aí, Bilhose. Apelou o gol da mesa agora, porque o Luan Dias colocou a bola na frente e ninguém buscava. O camisa 10 joga demais com essa camisa e agora a falta foi bem marcada e tem confusão entre os camisas 10. O Payet, que tem histórico no futebol europeu, sempre arrumar confusão, agora vai peitar ali o Luan Dias, que reclamou da marcação da falta, e a confusão vai se estabelecendo por ali. Payet é marrento, viu? E o Luan Dias tá entendendo nada, a falta marcada para o Água Santa cobrar. Confusão por lá entre o Payet e também os jogadores do time do Água Santa. Não estão se entendendo por lá os jogadores das duas equipes. Um abraço pro Tenda Atacado. Tem a melhor estratégia para você economizar nas compras de sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida, tá no Tenda. O jogo tá parado pela ponta direita de campo, bola para a equipe do Água Santa cobrar próxima área de lado direito de campo. Quase 25 minutos jogados, esse é o primeiro tempo, por enquanto 2 para o Vasco, 0 para o Água Santa. Bem demais contar contigo na sua companhia no microfone da Rádio Bandeirantes. No futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Vem pra bola o Água Santa, ponta direita de campo, pra subir na boca da botija. Para levantar na boca do gol, pode sair agora o gol do Água Santa. Levantamento na primeira trave, sobe de cabeça Luan Dias do rebate, opa! Pede pênalti o time do Água Santa, a arbitragem não marca. Pede pênalti o time do Água Santa, a arbitragem não marca. A gente vai rever esse lance, mas o levantamento na grande área, que pedia um toque de mão, o time do Água Santa aí, ô Miliossi. E o toque na mão da marcação do Zé Gabriel, ali dentro da área do Vasco. O Newton fica na bronca, indignado, mas realmente a bola não pega no braço do volante da equipe do Vasco. Ficou fácil pro Léo Jardim, depois na sequência recolher essa bola. O Vasco tem a posse, vence 2-0. A bola tá presa pelo setor de defesa, domina, vem pra finta Paulo Henrique. A arbitragem, mas tá confuso demais o árbitro Rafael Klein. Ele pede pra voltar, o Soler. Rafael Klein tá meio perdido aí desse início de jogo aí, Soler. Foi o que destacamos no começo da transmissão, né? É um árbitro que ele começou bem a temporada passada e assim como a maioria ele foi se perdendo. Foi piorando e agora entrega um trabalho bem ruim, né? Pro azar dele, hoje não tem a muleta do VAR, né? Então não dá para ele ficar esperando muito, acaba se atrapalhando sozinho, mas por enquanto seguimos com um bom jogo. O time do Vasco controla a partida com esse 2-0. O Água Santa não pode se desesperar, mas a arbitragem bem abaixo para variar. Anderson Souza tá ligado conosco no futebol da Bandeirantes. Sai jogando o Watson pelo setor de defesa. Ele erra o passe, rouba a bola no meio do caminho. Aparece o Júnior Todinho. Despacha pra ponta direita de campo. Dominou, prende a Luan Dias. Perde a bola, recupera pra ponta direita de campo. Pode chutar Luan Dias, afasta a zaga. E vem Léo Pelé pela ponta esquerda de campo. Dá-lhe contra-ataque. Dominou, prendeu, segurou, prendeu o Payet. Pode chutar, perna direita no passo, bateu. Defendeu Igor Vinhas.
num balaço do Paiê. Igor Vinhas estava no meio do caminho para salvar essa bola. Quase marca o Vasco da Gama aí, Miliossi. E o Léo cruzou praticamente o campo inteiro. Numa arrancada espetacular do zagueiro, ele cria uma situação de 4 contra 3. Encontra o Paiê pela esquerda, ele corta para o meio. Na hora do chute, na hora de tirar o 10, o camisa 10 chuta fraco. Fraco demais, ficou fácil para Igor Vinhas. Por pouco não sai o terceiro do Vasco. Ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quase 28 minutos jogados nesta primeira etapa. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Franciele Carvalho. Tá ligado no futebol da Bandeirantes. A abertura tá feita para o setor de defesa. Vem dominando, prendendo, sai jogando Joilson. O capitão da Água Santa domina para o setor de retaguarda. Pela quarta zaga. Ele despacha para a ponta esquerda de campo. Dobro prendeu para Igor Henrique. Igor Henrique solta pela ponta direita de campo. Alex Silva. Alex Silva perde a bola, recupera do meio do caminho. Aparece Cristiano. Ele despacha para o setor de defesa. Tenta infiltrar essa jogada para a ponta esquerda de campo. Arthur domina. Ergue a cabeça. Corta para a perna canhota. Levantamento na primeira trave, sobe de cabeça, Júnior Todinho perde a bola. Recupera o time da Água Santa, ainda assim pelo lado direito de campo. Alô, você ligado conosco, bom demais, está na sua companhia, Cristiano Claudinei. Alô, Cristiano Claudinei, o Arthur conecta bem conosco. Grande Igor Henrique junto à mãe Michele. Grande mãe Michele da Cigana tá ligada conosco. A abertura tá feita para o setor de defesa. Dominou, prendeu, sai jogando o Vasco da Gama, perde a bola. Vamos agora ao pronunciamento oficial da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, uma faixa obrigatória. A Rede Nacional de Rádio e Televisão, para o pronunciamento da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Brasil, União e Reconstrução. Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Amanhã, 8 de março, é dia de homenagear todas as mulheres do mundo. Mulheres que querem muito mais do que flores, que exigem, acima de tudo, respeito. No Brasil, temos muito o que comemorar. O Ministério das Mulheres e os demais ministérios do governo federal, liderado pelo presidente Lula, estão trabalhando para que todos os dias seja Dia das Mulheres. Chefes de família, donas de casa, empresárias, empreendedoras, trabalhadoras do campo e da cidade, de todas as raças e credos. Mais de 17 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família são chefiadas por mulheres. E das 8 milhões de unidades contratadas desde o início do programa Minha Casa Minha Vida, 90% estão em nome de mulheres. Por determinação do presidente Lula, estamos ampliando o número de creches e escola em tempo integral, para que as mulheres possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que seus filhos estarão em segurança o dia todo. Em segurança e bem nutridos, graças ao reajuste da alimentação escolar, que estava congelada há muitos anos, e a oferta de alimentos saudáveis. Com o programa Pé de Meia, as mães têm a garantia de que seus filhos serão incentivados a prosseguir com os estudos, graças à poupança oferecida pelo governo federal a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio. O presidente Lula teve também a sensibilidade de criar o programa Dignidade Menstrual, para a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Infelizmente, muitas meninas de baixa renda faltam às aulas durante o período menstrual, prejudicando seu rendimento escolar. Isso não vai mais acontecer. Uma das maiores preocupações do presidente Lula é a violência contra as mulheres. Por isso, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e vai inaugurar este ano novas Casas da Mulher Brasileira, que oferecem acolhimento e diversos serviços especializados para mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha agora conta com 2 avanços fundamentais: a concessão de medida protetiva de urgência, independente de boletim de ocorrência, e a extensão do prazo dessas medidas protetivas enquanto houver risco para a mulher. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, também foi aperfeiçoada. Agora, além da ligação telefônica gratuita, é possível acionar o canal enviando uma mensagem de WhatsApp. Minhas amigas e meus amigos, o presidente Lula tem trabalhado para garantir o acesso e a permanência das mulheres no mercado de trabalho, com igualdade e dignidade. Em pleno século XXI, não podemos aceitar que uma mulher ainda receba 22% a menos que o homem ao exercer o mesmo trabalho, e que as mulheres negras recebam menos da metade do salário dos homens brancos. Foi para mudar essa realidade que o governo federal aprovou a Lei da Igualdade Salarial.
Trabalho igual, salário igual. Para as mulheres empreendedoras, os bancos públicos oferecem crédito com prazo de pagamento e carências diferenciada, além de capacitação e educação financeira e gestão de negócios. O governo federal também destinou 28 milhões de reais para ações de fortalecimento das mulheres negras, empreendedoras, pesquisadoras e mães de vítimas da violência racial. E está investindo 6 milhões de reais na oferta de bolsa, doutorado e pós-doutorado sanduíche no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. Para as trabalhadoras do campo, criamos uma linha especial de crédito, o Pronaf Mulher. As mulheres são a maioria na agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Isso significa que a maior parte de alimentos que consumimos foram plantados e colhidos por mulheres. Minhas amigas e meus amigos, as mulheres já ocupam espaços importantes em todos os setores da sociedade, mas é preciso avançar mais. E o presidente Lula e todos os seus ministérios estão contribuindo e criando oportunidades para que toda mulher brasileira conquiste cada vez mais respeito, dignidade, igualdade e autonomia. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas e para todos. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. Futebol é com a Bandeirantes. Tá aí o pronunciamento obrigatório da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Segue 2-0 pro Vasco da Gama por enquanto. 2-0 pro Vasco da Gama, avançando à próxima fase da Copa do Brasil. Bom demais estar com a sua companhia. A abertura tá feita pelo ponta direita de campo, dominando, prendendo para João Vitor. Ele ergue a cabeça, prefere despachar pelo setor de defesa. Quem domina é Medel. Medel, ele abre pela ponta, acaba perdendo a bola, rouba a bola pelo setor de defesa. A abertura tá feita para Paulo Henrique. Paulo Henrique domina, vem pra finta, soltou para Piton. Piton dominou, Piton pra cima na marcação, acaba perdendo a bola, recupera pelo setor de defesa que aparece Zé Gabriel. Zé Gabriel, ele ergue a cabeça, tem opção pelo lado direito, prefere soltar na velocidade para Adson. Adson solta para a ponta direita de campo para João Vitor, dominou, prendeu para Paulo Henrique. Paulo Henrique pode levantar da boca do gol, despacha, segurou, prendeu para Verrete, o passe em profundidade. A bola se perde pela linha de fundo, quase marca mais uma vez o time do Vasco. Aí o Milhossi. Na boa jogada do Paulo Henrique, cortando pelo meio, ele busca a bola na frente pro Verrete, mas não é a dele, né? Ele gosta de bola no pé, o cruzamento colocou para correr, o Verrete saiu dessa história, a bola sai para fora, posse pro Água Santa, 2-0 Vascão. Passa tempo, passa hora, passa conosco na Bandeirantes. Em São Januário, 35 minutos jogados do primeiro tempo, é a segunda fase da Copa do Brasil. Por enquanto, 2 para o Vasco, 0 para o Água Santa. Fala, Marcela Souza. Pela Copa Verde, Remo vai ganhando do Trem do Amapá. Está jogando o Vasco da Gama, grande área, dominou, prendeu a bola para a ponta esquerda de campo e vem o time do Água Santa, armou com o passo, Arthur bateu, defendeu, Léo Jardim. Arthur armou com um passo, bateu de perna canhota. Léo Jardim de mão trocada, depois de receber a bola pela ponta esquerda de campo. Mas a impressão que eu tinha que estava impedido o Arthur aí, Milhossi. No começo da jogada, mas vou te falar, que lance esquisito do Léo Jardim. Ele arrumou a confusão e ele mesmo foi resolver, porque a finalização ele espalma pra dentro. E aí o cabeceiro Todinho, novamente ele aparece para fazer a defesa. Tem escanteio, hein? Escanteio para a equipe do Água Santa. Luan Dias na bola. Luan Dias vem para a cobrança, perna canhota, se prepara para a cobrança, para levantar na grande área, na primeira trave, sobe de cabeça, afasta no meio do caminho, João Vitor afasta essa bola, coloca pelo setor de defesa, a abertura está feita pelo campo de retaguarda, sai jogando com tranquilidade, Gustavo Soler, 36 minutos deste primeiro tempo, por enquanto 2 para o Vasco, 0 para o Água Santa. E o Thiago Caps, o bandeiro de número 2 agora, Thiagão, esperou o VAR, lembrou que não tinha e não marcou impedimento claríssimo do Água Santa no último ataque. O time do Netuno quase diminuiu numa falha do Léo Jardim, mas o Vasco ainda é superior. O Vasco toma conta da partida, vai administrando esses 2-0 e se forçar, faz o terceiro, faz o quarto. O time do Água Santa sentiu o tamanho do jogo, sentiu a pressão de disputar uma Copa do Brasil, vai sendo eliminado nesta segunda fase
pelo menos por enquanto, a não ser que na volta do intervalo a equipe comandada pelo Bruno Pivetti mude e muito a sua postura, mas nesse momento o Água Santa não mostra nenhuma condição de competir com o Vasco da Gama na noite de hoje. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 37 minutos jogados da primeira etapa, sai jogando Vasco, soltou, dominou, prendeu, vem pra finta, aparece Adson no meio do caminho, perde a bola. Piton também acaba roubando essa bola para o setor de defesa, sai jogando mais uma vez o time do Vasco pela ponta esquerda. Ele perde a bola, recupera para o setor de retaguarda, mais uma vez o jogo está parado, marcado a falta. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata, é tudo azul pela frente. A bola está solta pelo setor de defesa. Sai jogando mais uma vez Arthur. Ele domina, vem para a finta pelo lado esquerdo. Alô, Caiame Martins. Está ligado no futebol da Bandeirantes. A abertura está feita pelo setor de defesa. Aparece Robles. Robles, o chileno, vem para a finta. Carrega essa bola sozinho pelo corredor canhoto de campo. Ele prefere despachar pela ponta direita de campo. Acaba perdendo essa bola. Domina e vem para a finta. Acaba perdendo o lance. Aparece. Dominando, prendendo. Sai jogando para Paier. Paier rouba essa bola. Ergue a cabeça. Arquiteta o plano pelo setor de defesa para sair jogando com tranquilidade. Para você ligado conosco, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola está solta pelo setor de defesa pelo lado esquerdo de campo. É o Piton quem domina. Ele erra a bola, dominou, prendeu, sai jogando o Júnior Todinho. Opa! Jogo tá parado, marcando a falta. Júnior Todinho faz a falta em cima do Medel. E ele pedia o cartão amarelo para o jogador do Vasco da Gama e não rolou, Miliozzi. E é muita esperida o capitão chileno Gary Medel, que esconde a bola, oferece o corpo ao Júnior Todinho, que atropela o baixinho zagueiro do Vasco. Tem a posse. Vasco vai colocando calma no jogo nesse momento. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. O jogo está parado mais uma vez pelo lado direito de campo, Miliozzi. Falta em cima do Paulo Henrique, ele que dispara sempre como um ponto, né? O ala direito dessa equipe está sempre lá na frente, muita velocidade. Agora o Neilton deixou a perna em cima dele, falta marcada. O Vasco está no campo de ataque com a bola. E sai jogando o Vasco pelo setor de defesa. Aparece mais uma vez na contenção, aparece para dominar, aprender, fazer o giro para cima da marcação. Galdamés, autor do primeiro gol da partida, recolhe a bola pelo setor de defesa. Ele prefere sair jogando com o jogador que é Medel. Medel despacha pelo lado esquerdo de campo, aparece para ficar com essa bola o Léo Pelé. Ele solta, mais à frente no campo de ataque, meia canhota de campo, soltou para Piton. Piton acaba errando o passe no meio do caminho. O Paier não consegue chegar nessa bola. Bola lateral para o time do Água Santa cobrar pelo lado esquerdo de campo. Por enquanto, o Vasco da Gama carimbando uma vitória importante diante do Netuno, diante do Água Santa, o time de Diadema. Para você ligado conosco no futebol da Bandeirantes, avançando, jogo único, importante lembrar, jogo único, portanto, o Vasco vai avançando a terceira fase da Copa do Brasil. A abertura está feita pelo setor de defesa, domina Paulo Henrique, tenta proteger a bola, perde ela, arremesso manual pelo lado direito de campo. Alô, você ligado conosco, grande Marco Belo tá ligado conosco no futebol da Bandeirantes. Vitor Almeida, fotógrafo do Timão, também tá ligado conosco. Alô, Poggioli, grande Poggioli da identidade corintiana tá conosco. Alô, José F. Neto, grande José F. Neto tá ligado conosco. A abertura tá feita pelo setor de defesa, vem pra finta, dominou, prendeu, perde a bola, recupera o time do Vasco da Gama pela ponta esquerda, ele perde a bola. Aparece Arthur, ele domina pela ponta esquerda de campo, corredor canhoto de campo, ele vem pra finta, ergue a cabeça, sai jogando mais uma vez pra chegada do Joilson. Joilson despacha pela ponta direita de campo, dominou Bruno Xavier, quina da grande área, pode chutar a perna canhota, armou com o passo, vem pra finta Luan Dias, perde a bola, recuperou o Júnior Todinho, armou com o passo, explode na marcação. Bate de perna canhota, ele perde o lance. Quase 41 minutos jogados. O jogo tá parado e marcada a falta pro time da Água Santa aí, ô Miliozzi. É isso, falta do Zé Gabriel, mais uma. Ele é um cão de caça. E agora em cima do Luan Dias, que foi inteligente para esconder a bola contra dois marcadores. Tem um puxão de camisa. O camisa 10 do Água Santa descola essa faltinha. Já tá final do primeiro tempo, quem sabe, para descontar esse placar que é de 2-0 pro Vascão. Sil renova suas energias a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Vem o time da Água Santa. Perna direita na cobrança. Luan Dias, o homem das bolas paradas, esse time do Netuno. Perna direita, vem pra cobrança. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Vem Luan Dias, levantou na segunda trave, sobe de cabeça no rebote. Na trave!
O cabeceio no meio do caminho do Robles. Coloca na trave, quase marca para Água Santa. Explode no travessão do lado esquerdo do goleirão Léo Jardim, que só observava em câmera lenta aí o Milhozzi. No lance esquisito, ele cabeceia de costas. Zagueiro chileno, contratação do Água Santa para essa temporada. Ele dá uma casquinha na bola e ela morre na forquilha. Ela bate na trave e leva a perigo demais. Léo Jardim estava morto no lance por muito pouco. Não desconta o placar, deu uma sorte danada. O Vasco segue vencendo por 2-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Em todo o Brasil, acesse braspress.com. A abertura está feita pelo setor de defesa, está jogando com tranquilidade. Dominou, prendeu, vem para a fita, Paier invadiu a grande área, armou com o passo, bateu para fora! Paier chama a responsabilidade, invadiu a grande área. O Watson passava livre pelo lado direito de campo e pedia essa bola. Só que o Paier, bom de bola, bate de perna direita e quase marca. Quase marca para o Vasco da Gama aí, Milhozzi. É uma reclamação contida do Watson porque respeita demais jogador que é Paier, jogador de seleção francesa, jogador de Copa do Mundo. Ele queria demais essa bola, foi Fobinho Paier, chutou para fora. Mesmo assim o Watson não reclama muito, ganha escanteio porque a bola desviou. Galdamés e pitou na bola, fica o chileno. Galdamés, levantamento na segunda trave, sobe de cabeça no bate-rebate. Paier não chega na bola, Léo Pelé acaba perdendo essa bola para o setor de defesa. Recupera o Vasco da Gama e coloca pela linha de fundo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Grande abraço pro Paulo Marcelo Mamone, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Ingrid Lopes também tá ligada conosco no futebol da Bandeirantes. Vem conosco, a bola tá solta pelo setor de defesa, vem pra finta, dominou, prendeu, segurou, prendeu pro Luiz Henrique Lô, também tá ligado conosco. Grande Celso Portioli, abertura tá feita pelo setor de agora, domina Léo Pelé, ele perde a bola, recupera pra ponta esquerda de campo, sai jogando mais uma vez pra Robles, ele destaca essa bola pra ponta esquerda de campo, vem pra finta Arthur domina, vem pra finta, colocou pela ponta esquerda de campo, um bolão pro Júnior Todinho, pode armar o gol, passo, perde a bola, por baixo chega a zaga pra cortar de qualquer maneira, pelo setor de defesa pra você ligado conosco no futebol da Bandeirantes. Bola solta para a ponta esquerda de campo, dobrando, prendendo mais uma vez a bola. Alô, Eliana Alves de Souza, tá ligado no futebol da Bandeirantes. A abertura tá feita para o setor de retaguarda, João Vitor. Ele despacha para a ponta esquerda de campo para Piton domina, perde a bola, recupera para Léo Pelé despacha para o setor de retaguarda. É a quarta zaga do time do Vasco da Gama. Você ligado conosco, no futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Gustavo Soler, quase 45 minutos jogados deste primeiro tempo. Por enquanto o Vasco da Gama vai vencendo 2-0. Sobe o Netuno pela ponta direita de campo, dobrou, prendeu o Luan Dias, soltou para Júnior Todinho, ele despacha para a ponta direita, Bruno Xavier, levantou para Luan Dias, levantou na boca do gol, perde a bola, recupera no meio do caminho, sai jogando pelo setor de retaguarda, Gustavo Soler. Jogo equilibrado, o que você tenha pensado na partida aí, Soler? O time do Vasco agora vai administrando, né, a boa vantagem que tem no marcador. Esse 2-0 tirou um pouco o pé do jogo, porque entende, né, que o Água Santa não consegue transformar a sua posse de bola em um grande perigo, a meta do goleiro Léo Jardim, né? O Léo Jardim teve uma finalização de fora da área do Bruno Xavier, que ele fez uma boa defesa, depois ele se embananou num cruzamento dentro da área, numa origem de jogada que tinha impedimento do lateral Igor. Então o Vasco bem tranquilo nesse primeiro tempo, está certo, tira um pouco o pé nessa reta final de primeira etapa, vai administrando, volta pro vestiário para ouvir o Ramon Dias e aí no segundo tempo liquida a fatura. Jogo tranquilo hoje pro Vasco da Gama. Mais 3 minutos de acréscimo. E vem o time do Água Santa, levantamento na primeira trave, sobe Júnior Todinho, não consegue chegar nessa bola. Com tranquilidade, Léo Jardim sai jogando. Portanto, vamos a 48 desta primeira etapa. Por enquanto, 2 para o Vasco, 0 para o Água Santa. Ofertas especiais de Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. A abertura está feita pelo lado direito de campo para a finta. O jogo está parado, marcada a bola para o time do Água Santa. Valeu demais. Alô, Bruno Dias ligado conosco. Israel Goldenstein também ligado na audiência. Bola tá solta, Verrete protege aqui na grande área. Lado esquerdo de campo, soltou para Adson. Adson na cara do marcador, pode soltar, levantou para a ponta direita, bateu para fora! Numa
A jogada espetacular, tramada pelo lado esquerdo de campo. A bola sobra para o Galdamés bater de perna direita. Ele, o goleiro do gol, coloca para fora, Miliose. Cochilou o Joilson, capitão do Água Santa, o zagueiro que volta hoje de lesão, tá mal demais. E o Ferretti rouba a bola dele, encontra o Adson que pifa o Galdamés. Na finalização travada pela defesa, tem escanteio Vasco da Gama. O chileno Galdamés está na cobrança. Vem Galdamés para a cobrança, perna direita, toma distância, vem para levantar na grande área o Vasco da Gama. Cruzamento pela ponta esquerda, quina da grande área, Paulo Henrique bateu, defendeu Igor Vinhas. Paulo Henrique manda um balaço de perna canhota. Ela sobra no contra-ataque pela ponta direita de campo. Domina, segura, vem pra finta Neilton. Ele prefere voltar pela ponta direita de campo para Alex Silva. Alex Silva, ele tem a opção de soltar pela ponta esquerda de campo. Ele prefere levantar na boca do gol. Júnior Todinho bateu. Neilton. Gol! Do Água Santa! Um passe espetacular na entrada da grande área. Pra sobrar pro Neilton. Bate de perna direita. Ele viu o goleirão se adiantando. Viu o goleirão ligado no lance. Mas não suficiente para não cobrar essa bola. Para não ficar com ela. Neilton bate de perna direita e completa a jogada. Pro Água Santa diminuir o resultado da partida. Aos 47 minutos do primeiro tempo. Bola levantada pro Neilton. Ele, o goleiro, o gol e a bola. Para completar. Agora 2 pro Vasco da Gama. 1 pro Água Santa, Miliose. Lançamento inteligente do Igor Henrique, encontrou um buraco na zaga da equipe do Vasco da Gama e que cochilada deu a defesa. Ninguém se movimenta, o Neilton sozinho entra na área, invade e próximo da marca penal, nem domina essa bola, dá uma chapada para matar. O Léo Jardim com facilidade desconta para Água Santa, que tá vivo no jogo. 2-1, Pedro Ramiro. E não tem tempo para mais nada, é o fim do primeiro tempo. 2 pro Vasco da Gama, 1 pro Água Santa. Vem aí o intervalo inteligente com ele. Vem, Paulo do Vale. Valeu, Pedro Ramiro, que volta daqui a pouco com todo o segundo tempo. 3 gols narrados pelo Pedro Ramiro nessa primeira etapa em São Januário. Vasco da Gama 2, Água Santa 1. O segundo tempo promete demais e já tem mais Pedro Ramiro e todas as emoções desse jogaço aqui na Rádio Bandeirantes. 8h50, intervalo de jogo. O seu destaque, Bruno Miliose, a saída dos jogadores de São Januário, que está lotado. Bom público recebe São Januário hoje, Bruno Miliose. Extremamente lotado, todos os ingressos esgotados, Paulo do Vale, mas nesse momento a gente sabe que a torcida deu aquela esfriada, né? Cantou demais o jogo inteiro e aí na sequência com esse gol do Neilton desconta, marca pela primeira vez com a camisa do Água Santa e é claro que dá aquele balde de água fria. 2-1, tem jogo ainda do Vale, tem jogo, Água Santa tá vivo contra a equipe do Vasco da Gama. Essa camisa do Vasco lembra de 98, né? De 97, 98 que o Vasco foi campeão de Brasileiro, Libertadores e tudo mais, é da mesma fornecedora da capa, lembra bastante, inclusive até o tecido. Eu sei porque eu tenho uma camiseta do Mauro Galvão, uniforme do Mauro Galvão, camisa 4 do Vasco da Gama. E aí, Gustavo Soler, o Vasco tava bem na fita, mas agora joga uma responsabilidade aí para a equipe Cruz Maltina se segurar no segundo tempo esse gol do Água Santa na reta final. Neilton, hein? Fala dele, hein, Soler? O Neilton, aquele que um dia compararam com o Neymar pelo que ele fez na Copa São Paulo de futebol júnior, mas não chegou muito perto, né, daquilo que foi projetado para ele. Ele era um reserva daquele time do Santos da Copinha. Fez um grande jogo contra a equipe do Palmeiras e depois não conseguiu ter uma grande sequência, né? Passou por muitos clubes e hoje defende as cores do Água Santa e fez um gol depois de um vacilo defensivo do Vasco, que tinha uma partida muito bem dominada, muito tranquila a favor da equipe de Cruz de Malta, mas o Vasco da Gama deu uma relaxada, tomou esse gol que não era necessário, né? Poderia ter jogado um pouco mais sério na reta final do primeiro tempo, dava para ter administrado de uma forma melhor essa saída para o intervalo e agora o time do Vasco tem que voltar com 200%, tem que voltar muito acordado para não ser surpreendido na segunda etapa e acabar sofrendo o gol de empate.
Tá certo, Gustavo Soler daqui a pouco analisa mais e projeta o segundo tempo. Por enquanto, Vasco 2, Água Santa 1. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais. E daqui a pouco todo o segundo tempo com Pedro Ramiro de Por Enquanto. Vasco 2, Água Santa 1 aqui na Rádio Bandeirantes, agora 8h53. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na cata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na cata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis todos os dias, tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias.
Futebol é com a Bandeirantes. Recupera no câmbio de ataque mais uma vez para sair jogando com Cristóvão. Cristóvão domina pelo setor de retaguarda. Cristiano, ele perde a bola, solta mais uma vez. A abertura está feita pela ponta esquerda de campo. Dominou Paiermo com o passo, bateu, explode na marcação no rebote. Gol! Do Vasco! É de Galdamés numa jogada despretensiosa. Ela sobra pro Galdamés depois do chute no Paier. Perna direita, quina da grande área. Armou com um passo, explode no goleirão Igor Vinhas, que não pôde fazer nada. Ela sobra pro chileno Galdamés no rebote, pra colocar no fundo da rede, para estrear o placar da partida no minuto inicial de jogo, com 4 minutos de jogo nesta primeira etapa. Sobra pro Galdamés mandar um balaço. Ele manda um pancadão e faz o show continuar para o Gigante da Colina colocar a força da sua torcida para mostrar para que veio pro jogo. Agora 1 para o Vasco da Gama, 0 pro Água Santa, Bruno Migliozzi. O abismo de qualidade que existe entre Dimitri Payet e a defesa da Água Santa, porque ele domina essa bola dentro da área, já cortando todo o sistema defensivo. Com a bola no pé direito, ele faz o cruzamento que buscava o Verratti. Goleiro espalma e ficou fácil pro chileno Galdamés marcar pela segunda vez com a camisa do Vasco. Reforço que vem dando conta do recado no meio de campo, marca, e o Vasco já desafoga a equipe do Água Santa. 1-0 São Januário, Ramiro. Armou para João Vitor despacha mais uma vez para Paulo Henrique. Paulo Henrique domina, vem para frente, ergue a cabeça, solta para o campo de ataque, segura, prendeu mais uma vez para Adson. Adson tabelou, bola boa para Paulo Henrique, levantou na primeira trave, sobre cabeça, Verratti. Gol! Espetacular, no lance trabalhado pelo lado direito de campo, ela sobra para Paulo Henrique, mas levanta pro Pirata do Gigante da Colina, manda de cabeça um balaço, uma bola trabalhada, bem demais pelo lado direito de campo. O levantamento foi na medida, o cruzamento do jeito que o centroavante precisa. Verratti sobe de cabeça para cabecear essa bola no fundo da rede, na bochecha direita do goleirão Igor Vinhas, que não pôde fazer nada. Tchau, Igor Vinhas, fica na saudade, sobe de cabeça o Verratti para colocar essa bola no fundo da rede, para alegria do Gigante da Colina, para alegria do torcedor, pro torcedor do Vasco, que tanto sofreu nos últimos anos e agora vai avançando a próxima fase da Copa do Brasil. Um balaço, um pancadão do Verratti. Agora 2 para o Vasco, 0 para Água Santa, Bruno Migliozzi. Gol do Pirata do Vasco da Gama, ele que na temporada passada marcou 10 gols e nessa já vai se reencontrando com a rede. Já são 4 bolas lá dentro para a equipe do Vasco da Gama, 3 no Carioca, agora estreia pela Copa do Brasil. Pablo Verratti faz 2-0 para o Vasco, dá tranquilidade numa cabeçada seca, tranquila no canto, sem chance da Igor Vinhas. Vasco da Gama tranquila no jogo, atropelando o Água Santa. 2-0 São Januário, Ramiro. Ela sobra no contra-ataque pela ponta direita de campo, domina, segura, vem pra finta Neilton, ele prefere voltar pela ponta direita de campo para Alex Silva, ele tem a opção de soltar pela ponta esquerda de campo, ele prefere levantar na boca do gol, Júnior Todinho bateu, Neilton, gol! Do Água Santa! Espetacular na entrada da grande área, pra sobrar pro Neilton, bate de perna direita, ele viu o goleirão se adiantando, viu o goleirão ligado no lance, mas não suficiente para não cobrar essa bola, para não ficar com ela. Neilton bate de perna direita e completa a jogada pro Água Santa diminuir o resultado da partida. Aos 47 minutos do primeiro tempo, bola levantada pro Neilton, ele, o goleiro, o gol e a bola
para completar. Agora 2 pro Vasco da Gama, 1 pro Água Santa, Miliose. Lançamento inteligente do Igor Henrique, encontrou um buraco na zaga da equipe do Vasco da Gama e que cochilada deu a defesa. Ninguém se movimenta, o Neilton sozinho entra na área, invade e próximo da marca penal, nem domina essa bola, dá uma chapada para matar. O Léo Jardim com facilidade desconta para Água Santa, que tá vivo no jogo. 2-1, Pedro Ramiro. Futebol é com a Bandeirantes. 9-3, intervalo de jogo. Por enquanto, Vasco da Gama 2, Água Santa 1, Copa do Brasil, segunda fase. Já tem mais Pedro Ramiro e todo o segundo tempo para você aqui na Rádio Bandeirantes. Agora a Marcela Souza vai dar um giro por essa noite de futebol. Tem mais Copa do Brasil, mais bola rolando nesta noite de quinta-feira, Marcela. Já temos um classificado na Copa do Brasil. Opa. O Operário derrotou o Vila Nova por 2-0. O Souza, neste exato momento, está derrotando o Petrolina também por 1-0. E na Copa do Nordeste, Botafogo do Paraíba e Fortaleza empataram em 1-1. Na Copa Verde, o jogo entre Brasiliense e Ceilândia começou atrasado, era para ter começado às 8 horas da noite, e está 0-0. E em andamento agora, Remo está ganhando do Trem por 1-0. O Trem é um time ou você tá usando a gíria? Não entendi. Não, o Trem é um time. Tá certo. Trem do Entendi. Amapá. Ah, entendi. É alguma coisa, né? É alguma coisa. É alguma coisa. É o trem lá do Amapá, né? Muito bom, muito bom. A Marcela que é de Uberaba, né, Marcela? Exatamente. Exatamente. Bom, o Pedro Ramiro já tá querendo já... Não, então tá certo, então. Bruno Miliose, o seu destaque... Os jogadores já voltaram? Como é que tá a movimentação em São Januário, Bruno? Falando em trem, né, Duval? Vamos falar do Trem Bala da Colina, o time do Vasco da Gama, que ainda não retorna ao gramado de São Januário com essa vitória parcial de 2-1, que não é o que esperava o técnico Ramon Dias, que vem agora emendando 5 vitórias consecutivas na melhor sequência desde sua chegada ao Vasco no meio do ano passado. Ele que chegou para salvar o Vasco de um possível rebaixamento, fez isso com muita qualidade, maestria no seu comando, e o Vasco volta a jogar bola nesse ano, começa bem também com um time muito parecido com algumas contratações. Destaque para o Galdamés, jogador chileno, ele que marca o primeiro gol do Vasco no jogo de hoje, já marcou também um gol no Campeonato Carioca e assume a titularidade, deixando no banco outro cara interessante que pode ser novidade na segunda etapa, o Sforza, volante argentino, que foi campeão pré-olímpico com a seleção argentina, jogava no Newell's Old Boys, contratação do Vasco que vem funcionando também, tendo bastante minutagem, pode ser novidade nessa segunda etapa. Os times vão agora voltando a campo, já aviso se temos alguma mudança, PDV. Ô Soler, eu tava reparando no segundo gol do Vasco, eu contei, o Vasco deu mais de 50 toques na bola em quase 2 minutos. Interessante, hein, Soler? É um time que está evoluindo na mão do Ramon Dias, né? Um time que se salvou do rebaixamento muito por causa desse técnico que é lendário no continente sul-americano, né? Fez grande trabalho lá atrás com o River Plate e agora com jogadores que têm qualidade técnica, né? Com o Payet, Galdamés, o Lucas Piton também dá pra gente colocar nessa lista. É um time que trata melhor a bola do que foi o Vasco no começo do ano passado, né? Aquele time que dava um certo desespero de ver em campo, que parecia que não tinha como escapar do rebaixamento. Então, uma equipe que está se adaptando ao trabalho do Ramon Dias. Daqui a pouco, muito provavelmente, o Zé Gabriel vai perder essa vaga no time titular por Sforza, muito bom jogador, esse argentino contratado pelo Vasco da Gama. Então, a tendência é que o Vasco só evolua para o ano de 2024, PDV. Bom, então as equipes estão voltando. Daqui a pouco o Bruno Miliose confirma se teremos alterações. O Vasco é o mesmo. É o mesmo? Tava vendo ali o Payet amarrando a chuteira, então o Vasco, que tem a vitória por enquanto 2-1, vai garantindo classificação à próxima fase, é o mesmo já. O Bruno confirma se o Água Santa muda para a segunda etapa. E vem aí, Pedro Ramiro, com todas as emoções aqui na Rádio Bandeirantes de por enquanto Vasco 2, Água Santa 1, valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Vem pancadão, Pedro Ramiro. No pancadão do futebol da Rádio Bandeirantes, Paulo do Vale apresentou intervalo inteligente para você ligado conosco. Bruno Miliose, então só confirmando. Agora, podendo observar nessa visão aérea que você tem aí, tá... São as mesmas equipes para essa volta no segundo tempo, hein, Miliose? Nenhuma mudança, nem em Vasco da Gama, sequer na equipe do Água Santa, Ramiro.
As duas equipes iguais. Tinha que mexer, ou Gustavo Soler, ou tá bom assim? Não, o time do Vasco não tinha necessidade de fazer nenhuma alteração. O Água Santa poderia ter entrado com o Ronald, né, um jogador de velocidade na vaga do Bruno Xavier, que não fez um bom primeiro tempo, mas o Bruno Pivetti vai esperar aqueles tradicionais 15 minutos. Muito bem, foi dada a largada. Começa o segundo tempo de Vasco da Gama e Água Santa. Está jogando o Vasco pelo setor de retaguarda, domina Léo Pelé. Ele abre pela ponta esquerda de campo, acaba perdendo essa bola, recupera de qualquer maneira o Água Santa pelo setor de defesa. A abertura está feita, domina, vem pra finta Igor Henrique. Ele solta no campo de ataque, acaba perdendo essa bola por baixo. Léo Pelé corta ela no campo de ataque. A bola está solta ainda assim para a chegada mais uma vez do camisa de número 5, Cristiano. Ele solta pela ponta esquerda de campo, vem pra finta, perde a bola, o jogo está parado, marcado a falta. Falta em cima do Paulo Henrique, falta a favor do Vasco da Gama aí, ô Milhozzi. Neilton puxou a camisa, derrubou o jogador que buscou um chapeuzinho pra cima dele. Não entendeu legal o camisa 7 do Água Santa. Faz a falta e o Vasco tem a posse. 2-1 Vasco da Gama. A abertura está feita pelo setor de defesa. Sai jogando com tranquilidade. Igor Vinhas despacha pela ponta direita de campo para tentar sair jogando. Ele consegue recuperar a bola. Perde a bola no meio do caminho. Aparece para cortar esse lance. Joilson. Ele solta no campo de ataque. Dominou, prendeu. Luan Dias vem para a finta. Perde a bola. Por baixo o Paier corta essa bola para o campo de defesa. Ele vem para a finta. Dominou, prendeu para Galdames. Galdames segura para Lucas Piton. Lucas Piton domina. Ergue a cabeça. Pode despachar pela ponta esquerda de campo. É isso que ele faz. Ele solta no campo de ataque para Verrete. Ele não sobe de cabeça, acaba sofrendo a falta, a arbitragem manda seguir o jogo. A bola tá solta pelo setor de defesa mais uma vez. E aí o Verrete reclama da pancada no rosto. Tá sentindo bastante ali, próxima à fronteira do gramado, lado esquerdo de campo. Aí o Verrete, hein, Milhozzi? Até mesmo os jogadores da Água Santa se preocupam com essa marcação. O Alex Silva, que subiu com ele na disputa, vai ali, pede desculpas, ajuda ele a levantar, porque realmente há um toque na cabeça do Verrete, que acabou sentindo no alto. A marcação da falta foi confirmada pela arbitragem. O Vasco tem a posse. Se levanta o Verrete. A bola tá solta pelo setor. É para cartão amarelo isso aí, Soler? Não precisa. Não, pra essa não. A bola tá solta pelo lado direito de campo. Dominou, prendeu, soltou para Paulo Henrique. Paulo Henrique vem para a fita. Pode levantar na boca do gol. Verrete perde a bola, sobe de cabeça. Afasta a zaga. Corta do meio do caminho. Mais uma chegada para a equipe do Vasco da Gama. O levantamento, o primeiro escanteio da partida aos 2 minutos aí, Milhozzi. Na tentativa, mais uma vez pelo alto com o Verrete, que já marcou um gol numa bela cabeçada no primeiro tempo. Agora a marcação tá cerrada em cima dele. Manda para escanteio, o Vasco tem a chance. O Vasco tem a chance pelo lado direito de campo. Vai levantar na boca do gol. Paier. Atenção, torcedor. Vem Paier. Pé da direita. O francês vem para a cobrança. Para Silveira da grande área. Pé da direita. Paier se prepara para a cobrança. Para levantar na boca do gol. Paier na primeira trave. Sobe de cabeça. Afasta a zaga. Ela sobra no rebote. Pelo lado esquerdo de campo. Domina Lucas Piton. Levantamento. Agora sim na segunda trave. Sobe. Corta a zaga de qualquer maneira. A abertura está feita pelo lado esquerdo de campo. Arquiteto. Plano time do Vasco da Gama. Solta pela ponta. Dominou. Prendeu Paulo Henrique. Ele pisa na bola. Solta para Léo Pelé. Esse é João Vitor. João Vitor domina, vem para a finta, acaba pedindo falta, mas a arbitragem para o jogo. Tá sentindo bastante o Verrete. E é na cabeça daquele lance anterior e vai ter treta. Vai ter briga por lá. Verrete vai para cima do camisa 2 do time do Água Santa, o Alex Silva, hein, Milhozzi? Ele esqueceu que tava doendo, né, o Verrete. Quando ele ouviu alguma coisa ali do Alex Silva, partiu para cima dele, levantou-se rapidamente o Verrete, furioso, não sei o que foi dito, mas alguma coisa grave, porque ele tá acusando, falando para a arbitragem prestar atenção, também devolvendo xingamentos ali o Verrete, bem irritado. A gente vai ver na sequência o que foi dito pelo Alex Silva para ele, mas levantou furioso o Verrete, que já é a segunda vez que os dois disputam bola pelo alto e sobra o bracinho. 2 lances seguidos em que leva a pancada o Verrete, hein, Soler? E agora, que papelão do Verrete, né? Realmente, sobra um braço ali do Igor Henrique, o camisa 8, não achei um lance faltoso a favor do Vasco da Gama. Aí o Verrete cai no gramado, fica se contorcendo, parece que tomou ali uma pedrada na cabeça. E o Alex Silva passa, provoca o Verrete rapidinho, levanta e parte para aquela ofensa verbal, fica ali peitando o árbitro, falando: oh, se você não sair da minha frente eu vou atropelar ele. Meio papelão, né? Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. E sai jogando Vasco da Gama. Paier dominou, quina da grande área, lado esquerdo de campo, pode levantar na boca do gol. Opa! Já não conseguiu completar, a bola coloca para escanteio.
Escanteio pro Vasco da Gama, lado esquerdo de campo. A impressão que eu tive é que o Payet estava impedido. Bola tá solta para Piton. Piton dominou, prendeu, vem pra finta. Prefere soltar mais uma vez para Payet, que perde o lance. Por baixo chega para cortar essa bola no Bruno Xavier. O bandeira é ruinzinho, hein? De novo, o Thiago Capes, ele esqueceu que não tem VAR. E ele precisa fazer, né, o movimento de levantar a bandeira, né? Que preguiça do bandeirinha da partida. A bola tá solta pelo lado esquerdo de campo, vem Piton, ele prepara a jogada, solta na ponta, perde o lance, toca a bola, acaba perdendo essa bola no meio do caminho para sair jogando no contra-ataque para a equipe do Água Santa. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Bola solta pelo lado esquerdo de campo. Dominou, prendeu o Júnior Todinho, quina da grande área. Vem pra finta, perde a bola, recupera para o setor de defesa. Sai jogando mais uma vez. A bola tá solta. Mais uma vez para a chegada de Joilson. Joilson pisa na bola. Dominou, prendeu o Igor Henrique. Soltou para a ponta direita de campo. Pode arquitetar o plano. Levanta mais uma vez para Alex Silva. Alex Silva, ele solta pela ponta direita de campo. Domina para Cristiano. Cristiano, ele solta pela ponta. Acaba perdendo essa bola, despachando de qualquer maneira. Tentando imprimir esse lance para o time do Água Santa. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais espalhadas em todo o Brasil. Acesse www.braspress.com. E vem o time do Água Santa, levantamento na primeira trave, sobe, corta de qualquer maneira o Léo Jardim. Ele afasta o perigo dali, coloca pelo setor de defesa e a pressão do Netuno, que vem pelo campo de ataque agora com Cristiano. Cristiano, ele pisa na bola, solta para a ponta direita de campo, tenta despachar de qualquer maneira com Alex Silva. Alex Silva pisa na bola, prefere recolher pelo setor de defesa para sair jogando para a quarta zaga. Quem aparece é o Joilson para dominar, ele arquiteta o plano pela ponta esquerda de campo para Arthur. Arthur tentou levantar na primeira trave, sobe e corta de qualquer maneira, Zé Gabriel, ele afasta o perigo dali, afasta e corta de qualquer maneira. Grande abraço para o Vinícius Furlan e o Bert Esteva, estão ligados conosco junto a Luiz Escarascate, a Edna Batista, estão ligados conosco no futebol da Bandeirantes. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Tenda Atacado. E vem o Vasco, bola solta pela ponta direita, perde a bola, recuperou o Água Santa, armou com o passo, bateu, defendeu Léo Jardim! Um balaço do Luan Dias, ele chama a responsabilidade na intermediária, armou com um passo de perna canhota, defendeu espetacular o Léo Jardim, Milhose! E tinha endereço, a bola ia morrer no ângulo do gol do Vasco, porque o Luan Dias com a perna esquerda conseguiu ajeitar a finalização com muita força, a qualidade do camisa 10, por muito pouco não empata o jogo. Água Santa, um milagre, pode-se dizer, do Léo Jardim. Grande defesa, tem escanteio, Netuno. Luan Dias na bola. Vê Luan Dias, levantou na primeira trave, sobe e corta de cabeça de qualquer maneira a zaga do time do Vasco. A bola tá solta, Bruno Xavier vem pra fita, prefere soltar pela ponta direita de campo, Alex Silva, levantou na primeira trave, sobe de cabeça e corta esse lance. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, vem Alex Silva, levantou na segunda trave, Léo Jardim. Com tranquilidade fica com essa bola, mas o jogo vai ser parado e a falta vai ser marcada em cima do goleirão do Vasco aí, o Milhose. E na experiência do Léo Jardim também, né, Ramiro? Agora ele vai aproveitar pra ganhar um tempo, porque cresceu no jogo Água Santa, duas finalizações perigosas, ele intervém em duas oportunidades e ganha os minutinhos. Ramon Dias já vai orientando outros jogadores do banco de reservas, percebe que há perigo, Água Santa busca o empate e pode apertar a equipe do Vasco da Gama. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Quase 9 minutos jogados nesse segundo tempo. Por enquanto, o Vasco vai vencendo por 2-1 Água Santa, carimbando a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Importante resultado para o time do técnico Ramon Dias. Bem demais o time do técnico Ramon Dias, carimbando neste pancadão de futebol. Alô, Ana Luísa, alô, Ana Luísa, valeu, Bessa, tá ligado conosco? Ah, rapaziada, valeu demais. É, bom demais, tá ligado contigo no futebol da Bandeirantes. Como faz o Marcos Tietê. Alô, William Alencar, Manuel Cordeiro. Bem demais estar conosco no futebol da Bandeirantes. Grande Caltabiano, tá ligado conosco no futebol da Bandeirantes. Um abraço pro nosso querido, pra todo mundo ligado conosco. Batistinha, tá no futebol da Bandeirantes. É, rapaziada, o Enzo tá conosco também, mandando aquele abraço pro meu colega. Lá, rapaz, estudou comigo. Grande abraço pro Enzo. Levantamento na primeira trave, acaba cortando essa bola, tira de qualquer maneira. A abertura tá feita pelo lado esquerdo de campo, vem pra finta. Dominou, prendeu o Payet, soltou no campo de ataque. Opa! Jogo tá parado, marcada a falta.
Falta para o time do Água Santa, que tem pressa para cobrar pelo lado direito de campo. Esse é Alex Silva. Vai levantar. Levantamento na segunda trave. Sobe de cabeça. Defendeu Léo Jardim. Uma defesa espetacular do Léo Jardim para salvar o time do Vasco da Gama, para impedir qualquer gol do Água Santa, que pressiona, mas já não valia mais nada, Bruno Migliozzi. E agora quis trabalhar o Thiago Augusto, né? O auxiliar de número 2, no bom cruzamento, Júnior Todinho, centroavante, cabeceia, e foi uma bela defesa do Léo Jardim, mais uma vez sendo acionado o goleiro do Vasco. O Água Santa cresce no jogo, Pedro Ramiro. Gustavo Soler, que partida espetacular do goleiro Léo Jardim. O Bruno Migliozzi vai ter que ir até São Januário rapidinho, bater na porta do vestiário e perguntar se o Vasco vai entrar em campo, né? O Vasco não fez nada nesse segundo tempo, segunda grande oportunidade do Água Santa. O Léo Jardim mais uma vez faz uma grande defesa, né? Já tinha feito uma grande defesa na finalização de fora da área do Luan Dias. É o principal nome do Vasco nessa segunda etapa e é bom o Cruz Maltino acordar. Senão toda aquela superioridade que teve no primeiro tempo vai acabar indo pro ralo se tomar um empate. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Passa tempo, passa hora, passa conosco na Bandeirantes. Em São Januário, 11 minutos jogados do segundo tempo. Por enquanto, 2 para o Vasco, 1 para o Água Santa. Fala, Marcelo Souza. Vai sair jogando mais uma vez para o time do Água Santa. Daqui a pouco, mudança do time do Vasco. Pode completar, Marcela Souza. Desculpa, erros técnicos. Pela Copa Verde, o Remo está empatando com o Trem 1-1. E aí vai mexer o Vasco da Gama. João Vitor vai descendo o gramado aí, Migliozzi. Não só ele, 2 mexidas na equipe do Vasco, 38 João Vitor e também o 28 Adson. Os dois vão sair de campo para as entradas do 7 David, atacante, é São Paulo, e do zagueiro Matheus Carvalho, 85. 85, Matheus Carvalho e também o David vestindo a 7. Deixaram gramado João Vitor e Adson. Mexe o Vasco da Gama e Soler. E alterações para colocar mais velocidade nesse time do Vasco da Gama, né? Realmente o Adson fez uma péssima partida na noite de hoje, nem tocou na bola no primeiro tempo, então o Vasco tenta dar um novo corpo para essa equipe, acordar nesse segundo tempo, porque está sendo dominado pelo Água Santa, que é muito melhor e só não empatou o jogo por enquanto, porque o Léo Jardim continua fazendo uma grande apresentação com a camisa vascaína. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. Time do Água Santa, por enquanto, sendo eliminado no Copa da Copa do Brasil. Vai garantindo a sua vaga, carimbando o seu passaporte na próxima fase. O time do Vasco. Resultado importante, bom demais, tá ligado conosco. Valeu, Juniel de Souza. Um abração para você, meu amigo, ligado no futebol da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos de confiança. O jogo está parado, marcado a falta para o time do Água Santa pelo lado esquerdo de campo. Quase 14 minutos jogados. Bom demais estar contigo nessa companhia. O Vasco vai vencendo por enquanto 2-1 diante do Água Santa. Resultado importantíssimo. Alô, Michel. Alô, Michel. Alô, Michel. Michel tá ligado conosco. O Pecinha tá conosco. Valeu demais, Pecinha. Vem com a gente. Valeu, Pisani. Tá demais. Valeu, Pisani. Aquele abraço para você. Venha pra bola o time do Vasco da Gama. O melhor do Água Santa pelo lado esquerdo de campo, vem para a bola Luan Dias. Ele toma a distância, se prepara para a cobrança. Perna canhota, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça. Gol do Água Santa!
subir de cabeça e botar o fogo na partida. O gol do empate do Água Santa, do inesperado, de quem desacreditava, do time do Água Santa para colocar na primeira trave, no levantamento quase que com as mãos, no levantamento perfeito do Luan Dias. O zagueirão Robles sobe no primeiro pau para completar a jogada, para colocar fogo na partida. Chama o bombeiro porque pega fogo em São Januário. Um gol que muda essa história. Um balaço, um pancadão do Água Santa aqui. Agora tem 2. Vasco da Gama também tem 2 aí, Milhozzi. E a gente avisava, time encardido do Água Santa. Vem de Diadema, vem de fazer história no Rio de Janeiro numa bola cruzada pelo Luan Dias. Sobe o chileno, reforço para essa temporada. Sozinho, ele veio correndo de fora da área, entrou sozinho nela e cabeceia com tranquilidade para empatar o jogo. O Robles marcando pela primeira vez com essa camisa. O Água Santa empata no Rio de Janeiro. São Januário calado no momento em que tem confusão. Confusão porque o capitão da equipe do Água Santa, o Joilson, empurrou o Galdamés. Confusão estabelecida no gramado e os jogadores todos agora vão se acalmando. E agora é clima de treta, clima de guerra nesse jogo. 2-2 São Januário, Pedro Ramiro. Aí o clima esquentou, Gustavo Soler empata o jogo, o time do Água Santa. Primeiro, com relação a essa desinteligência que aconteceu no campo de jogo, né? Não foi nada. O Joilson, ele dá um empurrão no peito do Galdamés. O Galdamés simula ali uma agressão. Agora, evidentemente, né? O Rafael Rodrigo Klein vai marcar o cartão amarelo para os 2 jogadores. E que desatenção da zaga do Vasco da Gama, né? Saiu o João Vitor, que é um zagueiro eficiente na bola aérea, e ninguém acompanhou o Robles, que subiu sozinho depois de um grande levantamento do Luan Dias. Vasco da Gama não apareceu em campo nesse segundo tempo. Colocou a vantagem embaixo do braço, esqueceu que tinha que jogar futebol, achou que ia administrar facilmente e agora toma o empate jogando em São Januário. Resultado muito ruim para o Vasco da Gama. O time do Vasco foi muito superior na primeira etapa e agora toma um empate porque não joga bola. O clima esquentou em São Januário. Fala, Milhozzi. São 4 cartões, 2 para cada lado no time do Vasco da Gama, 2 que reclamaram demais, Verrete e Paier. Amarelo para os 2. Já na equipe do Água Santa, o Joilson, que deu aquele empurrão, e também o Bruno Xavier, que não parou de reclamar por um segundo, levaram cartões amarelos. Dúvida. Diga. O Paier, ele já aprendeu palavrões em português e utilizou nessa conversa com o Luan Dias, ou ele xingou em francês mesmo? Ou o árbitro fala francês também, né? Pode ser uma opção. Eu acho que ele xingou em francês. E você, Milhozzi? Foi o que pareceu. Deve ter sido em português, porque todo mundo entendeu. Todo mundo começou a apontar para ele. Ó o que ele falou, juizão. Então deve ter sido em português mesmo. Muito bem. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. É tudo azul pela frente. Mais uma oportunidade do time do Água Santa sair jogando pelo setor de retaguarda, lado esquerdo de campo, bem demais. Valeu demais pela sua sintonia, obrigado por estar conosco. Ramiro. A bola tá solta pelo setor de defesa, sai jogando pelo setor de retaguarda, Igor Vinhas. Igor Vinhas solta para a quarta zaga, aparece no meio do caminho o autor do gol que é o Robles. Diga, Milhozzi. Sabe o que pareceu nesse xingamento do Paier? Que ele fala e ele sai quietinho, parece que ele não entendeu a gravidade do que ele falou. Às vezes alguém ensinou a palavra e ele não sabia que era um palavrão, ficou chocado, levou amarelo, pareceu que não entendeu porque todo mundo se revoltou com ele. Enfim, tá amarelado o francês. Isso acontece. A bola tá solta pelo lado esquerdo de campo, domina Cristiano. Ele vem pra finta, ergue a cabeça, arquiteta o plano pela ponta esquerda. Dominou, prendeu, pode levantar da boca do gol. Esse é o Arthur, vai levantar da boca do gol na segunda trave, sobe, ela passa. Ainda assim tá viva na grande área, domina. Luan Dias, perna canhota, tabelou, bola boa, afasta a zaga do Vasco. O Luan Dias trabalha essa bola no campo de ataque, o camisa 10. Ele acaba perdendo o lance. A bola solta pelo lado esquerdo de campo. Domina. Paier escapa da marcação. Perde a bola. Recupera no campo de ataque. Mais uma vez é Gabriel. A bola está solta pelo setor de defesa. É o time do Vasco da Gama tentando avançar no campo de ataque. Alô, Alexandre Nogueira. Tá ligado no futebol. Direto de Diadema. Alô, Diadema. Tá feliz demais por enquanto com esse empate. Que vai avançando, pelo menos deixando o jogo nas penalidades. Avançando a partida para as penalidades. Por enquanto, Vasco 2. Água Santa de Diadema também 2. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O jogo tá parado, aí o clima esquenta de vez. Uma falta agora pelo setor de campo de ataque, uma enxadada forte
do camisa de número 8 do Água Santa aí, ô Milhose. E foi pra quebrar, foi pro quebra. O Igor Henrique deu com tudo no Matheus Carvalho, levou o cartão amarelo. Mais um pra equipe do Água Santa. Olha, o jogo tem clima quente em São Januário, já temos 20 minutos. 2-2, Pedro Ramiro. Vasco da Gama abriu 2-0 na partida, depois o time do Água Santa empatou. 2-2 no resultado. A bola tá solta pelo setor de defesa, domina, vem pra finta, aparece Paulo Henrique. O lateral direito do time do Vasco da Gama tentar arquitetar o plano, organizar a jogada pelo setor de retaguarda, ele não consegue. Prefere voltar com o Léo Pelé. Léo Pelé dá de perna canhota pelo lado esquerdo de campo para Lucas Piton. Ele é pressionado. Em cima dele estava o Bruno Xavier para tentar ficar com essa bola. Ele acaba não conseguindo. Despacha de qualquer maneira para a ponta esquerda de campo. Dominou, vem para a finta, segurou, prendeu o pai. Ele perde o lance. Por baixo, corta a zaga para tirar de qualquer maneira. Alô, Renan Silva ligado no futebol da Bandeirantes. Bom demais estar contigo. A bola tá solta. Lado esquerdo de campo, dominou, pai, bateu. Opa! Jogo tá parado e mais um cartão amarelo. Falta em cima do Payet, vai pintar cartão amarelo para o jogador do Água Santa aí, o Milhose. Impressionante, distribuindo cartões amarelos, já é o quarto só nesse segundo tempo para a equipe do Água Santa. O Alex Silva não precisava, o Payet já tinha soltado a bola, ele vai e empurra o francês, deve estar incomodado até agora com o que o Payet falou naquele momento. Outra falta marcada, falta lateral perigosa para a equipe do Vasco da Gama. O francês Dimitri Payet está na cobrança. A bola tá solta pelo lado esquerdo de campo. Alô, Max Porto, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Grande abraço pra Cidinha. Alô, Cidinha. Sidoca do Santos tá ligado no futebol da Bandeirantes. Vem pra bola o Payet. Vem pra bola o jogador do Vasco da Gama. Pra levantar na grande área do Domi. Também no futebol da Bandeirantes. Vem o Payet, perna canhota. Ele se prepara para cobrança, o francês para levantar na boca do gol. Para chutar dali não dá. Vai levantar na boca do gol, meia canhota. Próxima área dos técnicos. Posso virar na boca da botija, Payet, perna direita, levantou, na segunda trave, sobe Léo Pelé, não consegue chegar dessa bola. A abertura tá feita pelo lado esquerdo de campo, domina o time do Vasco da Gama. Quem aparece para ficar com essa bola mais uma vez é o Zé Gabriel. Ele despacha para o setor de retaguarda mais uma vez pelo lado direito de campo. Paulo Henrique veio buscar, ele domina, ponta direita, levantou na segunda trave, mal demais o Paulo Henrique. Com tranquilidade pro goleirão Igor Vinhas ficar com essa bola, Milhose. Igor Vinhas agora salvando a equipe do Água Santa, que veio numa sequência, Remiro, nesse momento tem 5 amarelados no gramado. Alex Silva, Joilson, Igor Henrique, Luan Dias e Júnior Todinho. Deve pensar em mudanças daqui a pouco o Bruno Pivetti, já que a equipe buscou o placar. 2-2 São Januário. E aí sai jogando todo atrapalhado, Medel, solta na fogueira, domina, vem pra finta, Léo Jardim. Ele coloca pela ponta direita de campo, dominando, prendendo pra Paulo Henrique. Ele quem domina, vem pra finta pro setor de retaguarda, solta pela meia ofensiva do gramado. Ele solta pra ponta esquerda de campo, é Lucas Piton. Tem opção pelo lado esquerdo, é o Payet quem perde passagem. Lucas Piton dominou, prendeu, soltou para Payet. Payet vem para finta, segura nessa bola. Tem opção de mais uma vez jogar pela ponta esquerda de campo. Veio buscar bola boa. Dominou, prendeu Galdamé, soltou pela ponta. Domina Payet, vem para finta, pode chutar perna direita, achou Piton. Piton levantou na boca do gol. Vai sobrar pro Vasco da Gama. No gol, passo, bateu. Defendeu Igor Vinhas. Para salvar o time do Água Santa, o salvador da pátria, a muralha de Diadema, para salvar o Água Santa aí, Milhose. Na jogada individual de David dentro da área, ele corta a marcação e chuta essa bola sem ângulo, é verdade, mas foi eficiente o Igor Vinhas, coloca para fora e vibra demais o goleirão do Água Santa, salvando essa equipe. Escanteio pro Vasco, Payet na cobrança. Vem Payet, perna direita, levantou na segunda trave, sobe Berrete, ela passa por todo mundo. É apenas tiro de meta pro Água Santa cobrar. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Mais uma mudança no time, me parece do Água Santa. É isso mesmo, Milhose? É isso, sai o 5, Cristiano, volante, para a entrada do Cadi, jogador de meio de campo. Também teremos troca no ataque, sai o 11, o Bruno Xavier amarelado, e entra o 21, Ronald, veloz jogador Ronald, entra no gramado nesse momento. Mais uma vez, então, mudança no time do Água Santa. Mexe o time do Água Santa. Vai descer o gramado ali o Cristiano e o Bruno Xavier, é isso? É isso, sai o 5 Cristiano, entra o 15 o Cadi. Também deixa o gramado o 11 Bruno Xavier, entra o Ronald com a 21. Duas mudanças no Água Santa, Soler. O Bruno Xavier não fez uma grande partida na noite de hoje. O Ronald dá mais velocidade à equipe do Água Santa e o Cadi pelo Cristiano é mais pelo cansaço, né?
2 primeiros volantes, 2 jogadores de contenção, de marcação, então é para manter a força física no setor e ter um jogador mais descansado para segurar o meio de campo do Vasco. E aí vem pra bola o time do Vasco da Gama, guarda a zaga. Aparece Léo Pelé para sair jogando com tranquilidade. Aparece Igor Vinhas também para dominar, mas foi apertado, erra o passe. Sobra para Água Santa, campo de ataque, dominou, prendeu. Vem pra finta, aparece o Cadi. Ele solta pela ponta esquerda de campo, perde passagem pelo lado esquerdo. O Arthur pode levantar na boca do gol, ele perde a bola. Recupera, soltou para Cadi, armou com passe, explode na marcação. O Cadi não completa a jogada. Ela sobra pelo lado direito de campo, dominou, prendeu. O Zé Gabriel perde a bola, opa. O jogo tá parado, aí a arbitragem não tá economizando. Mais um cartão amarelo aí, ô Milhose. Impressionante, se tirou um amarelado e tinha 4 por um instante, já volta a ter 5 pendurados dentro do gramado, porque o Cadi acabou de entrar e deu um golpe de samurai ali no Matheus Carvalho, zagueiro, impressionante. Salta com os 2 braços, falta bem marcada, 5 cartões já para a equipe do Água Santa no campo, um já saiu deles, que era o Bruno Xavier. Alô, Carmen Lúcia, ligado no futebol da Bandeirantes. Camila Ancona também tá conosco. Alô, grande abraço pro Rainha. Alô, Rainha, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Grande abraço também pro Azeitona, tá ligado conosco. Abertura tá pelo lado direito de campo, domina, vem pra frente, tá segurando o time do Vasco da Gama. Era solta pra chegada mais uma vez do Paulo Henrique. Ele despacha pelo campo de ataque, tenta a finta mais uma vez pra chegada de Léo Pelé. Léo Pelé, ele erra a bola, solta para a ponta esquerda de campo, sai jogando de qualquer maneira. A abertura feita, dominou, prendeu o Luan Dias, tem Júnior todinho na cara do gol. Opa! Aí já não valia mais nada. Tava impedido o atleta do Água Santa aí, ô Milhose. Pois é, fica na bronca o Água Santa porque teve uma falta em cima do Ronald no Léo Pelé. O árbitro viu, deu a vantagem, inclusive agora amarelo também para o Léo Pelé. Não economiza nos amarelos, mas estava à frente ali o camisa 9, Júnior Todinho. Impedimento marcado, a posse é do Vasco da Gama. Passa tempo, passa hora, passa conosco na Bandeirantes. E vem o Vasco da Gama, Paiê invadiu a grande área, pode armar o gol, passo, bateu pra fora! Paiê na cara do gol, ele, o goleiro e o gol. A bola era só chutar para completar o Paiê. Bate de perna direita e vai para fora, Milhose. Mostrou qualidade demais na bola esticada. O Medel encontra o camisa 10 no meio de 2 zagueiros. Ele ganha a bola num domínio espetacular e vai carregando dentro da área. Ele escapa do que seria um pênalti. E aí busca a finalização, chuta para fora. Fica reclamando, fica na bronca. Nada a marcar, tiro de meta, Água Santa. Grande jogada do camisa 10, Paiê. Perde o lance o Paiê, completando o giro do futebol da Bandeirantes. Segundo tempo, 26 minutos jogados. Por enquanto, 2 para o Vasco da Gama, 2 para o Água Santa. Teremos penalidades. Fala, Marcela Souza. Na Copa Verde, o Remo volta a marcar. Agora lidera 2-1 sobre o Trem do Amapá. Aí o jogo tá parado, pedindo atendimento médico. O goleirão Igor Vinhas. Sente o atleta do Água Santa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Milhose, atendimento no goleiro Igor Vinhas. É isso, ele se joga todo esquisito na bola ali, viu? Pra fazer a defesa do chute do Paiê e acaba sentindo ali na altura da lombar. Aí fica caído com a mão nas costas o camisa 1, o Igor Vinhas, goleiro do Água Santa, que fez campanha de destaque no vice-campeonato paulista do ano passado, agora foi contratado novamente para essa temporada. E que lance, hein? Que destaque o lance do Paiê no domínio, ganhando de 2 zagueiros. E para confirmar, pediu um pênalti ali que não aconteceu, né? Ele consegue fugir da marcação, chute sai para fora e na trombada com o próprio marcador, Igor Vinhas segue sentindo no gramado. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas suas compras de casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida, tá no Tenda. Ô Solé, daqui a pouco o Rossi vai entrar no Vasco da Gama, mas o Paiê é outro esse ano, né, Solé? É outro, é um jogador que está agora adaptado ao futebol brasileiro, está mais magro, né, para aguentar o ritmo das competições, chegou com muitos problemas físicos e agora está conseguindo se destacar. E o Rossi, quando jogou no meu São Bento de Sorocaba, num jogo contra a equipe do Juventus, lá na Javari, na Moca, esse que vos fala ficou gritando para ele no alambrado, para ele jogar mais pela ponta direita. Ele recebeu uma bola, partiu em velocidade, cruzou, vitória do São Bento, 2-1, e ele veio comemorar comigo no alambrado. Grande Rossi vai entrar daqui a pouco, é isso, Milhose?
É isso, daqui a pouco o Rossi, um cara que é identificado com a equipe do Vasco, retornou no ano passado, foi importante em alguns momentos, um jogador caricato, que daqui a pouco vai entrar no ataque do Vasco da Gama. E aí sai jogando mais uma vez o time do Água Santa, agora pelo lado esquerdo de campo, simbora Água Santa, pelo lado esquerdo, vem pra finta Neilton, quina da grande área, ponta esquerda de campo, marcado pelo Paulo Henrique, ele prefere voltar pelo setor de defesa, vem pra finta, vai dominar, sair jogando com tranquilidade, Luan Dias é quem domina, é quem arquiteta o plano pro time do Água Santa pelo setor de ataque, pelo lado direito de campo, ele vem pra finta, solta mais uma vez para Paulo Henrique. Paulo Henrique despacha para a ponta direita. Dominou, prendeu, vem para a finta, segurou, prendeu para a bola. Ronald, ele domina, prefere recolher pela ponta esquerda de campo, soltou mais uma vez para Cadi. Cadi, ele solta agora sim para segurar, prender, fazer o giro para cima da marcação para você ligado no futebol da Bandeirantes. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. E aí vem o Netuno, o Água Santa para levantar na segunda trave, sobe de cabeça e afasta a zaga. Numa jogada arquitetada pelo lado esquerdo de campo, Piton corta essa bola para escanteio, mais um escanteio do jogo aí, Birose. Tá difícil para a equipe do Vasco da Gama, que vai trocar, sai o 27 Galdamés, entra o Rossi com a 31, terceira troca na equipe do Vasco do técnico Ramon Dias. Água Santa cresce no jogo, tem escanteio para cobrar o 10 Luan Dias, sempre ele na bola. Quase 30 minutos jogados, vem para a bola o time do Água Santa para tentar virar essa partida. Dizem que o Vasco, aliás, é identificado como o time da virada, mas o Água Santa é quem impressiona. O Água Santa pode ser o time da esperança, o time do amor. Vem pra bola, Neilton, perna direita na segunda trave, ela passa e ninguém pega. Passa, acaba cortando de qualquer maneira. Tira essa bola. O Água Santa é o time do amor. O Vasco é só o time da virada, do amor não mais, né, Soler? Até porque o Vasco não consegue virar o jogo, né? Ele saiu na frente. E vem o time do Água Santa com todo o carinho do Gustavo Soler. A bola tá solta pelo lado direito de campo, vem pra finta, dominou, prendeu, segurou, prendeu, Ronald, pode levantar na segunda trave, acaba cortando essa bola para mais um escanteio. Mais um escanteio, aliás, arremesso lateral pro time do Água Santa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas de todo o Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas via internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. E vem o Água Santa pela ponta direita de campo, dominou, prendeu, segura Luan Dias, opa! O jogo tá parado e marcada a falta do atleta do Água Santa. Falta pro Vasco da Gama, setor de defesa. É, aquela falta é perigo de gol, né? Porque realmente não foi nada, disputa no corpo, o Paier fica caído, consegue paralisar esse ataque da equipe do Água Santa que tem ímpeto no segundo tempo, empatou o jogo e não sai de cima. Já temos 30 minutos de jogo, 2-2 São Januário. E vai mais uma vez o time do Água Santa. É o Água Santa que impressiona na partida. Domina, Júnior Todinho despacha pela ponta direita de campo. Ronald Veira, bola! Chega Léo Jardim para ficar com ela. Para salvar o Vasco da Gama. E mais uma abertura feita pelo setor de defesa. Vem para fim, dominando, prendendo Lucas Piton. Ele despacha a bola para Medel. Medel domina, ele segura, tenta escapar da marcação. Bem demais, vai bem demais o Zé Gabriel. Ele vai sozinho pela ponta direita de campo para tentar chegar de qualquer maneira o Léo Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, ele ergue a cabeça, despacha para a ponta direita de campo, domina, vem para a finta para chegada mais uma vez para o Verrete. Verrete soltou para David, David perde a bola por baixo, corta bem o lance, afasta de qualquer maneira para tirar essa bola dali. O Cadi, ele coloca para arremesso manual, mas o jogo já está parado e a arbitragem está meio confusa por lá. Vamos ter mais uma mudança. Mais uma mudança agora no Água Santa e Milhose. É isso, troca no comando de ataque. Todinho perdeu um gol incrível no primeiro tempo após o Vasco abrir o placar. Entra o 19, Bruno Mezenga, artilheiro dessa equipe no Paulistão do ano passado. O 19, Bruno Mezenga, vai entrar no gramado. E o Rossi, impressionante, ele acabou de entrar. No primeiro lance com a bola, ele percebe que não tinha chuteiras amarradas e agora para amarrar. Então o cara acabou de entrar já com o cadarço desamarrado. Bruno Mezenga no gramado. Bruno Mezenga, aliás, o Bruno Mezenga, né, Soler, que esse ano pediu para não voltar ao Água Santa, né? Exatamente, né? Ele gostaria de ter oportunidade em outros clubes, mas aí tem aquela questão, né? Ninguém o quis, ele teve que voltar para o Água Santa, rolou até uma zoeira, né, de um time de várzea de Diadema falando que o Bruno Mezenga ia jogar na várzea de Diadema, que não ia voltar para Água Santa porque realmente ele não queria, né? Até o Paulinho Corec, o presidente do Água Santa, falou isso, mas teve que cumprir com um contrato
com o Netuno e um grande abraço para Fernandinho Fernandes. Logo mais, tem Esporte Total na tela da Band. Você ligado na tela da Band, daqui a pouco tem Esporte Total. Pra você ligado conosco no futebol da Bandeirantes. A abertura tá feita pelo lado direito de campo, domina, vem pra finta. Quem aparece é Paulo Henrique. Paulo Henrique despacha de qualquer maneira, ele perde o lance. Recupera ainda assim o time do Gigante da Colina. Pra você ligado conosco, alô Maicon Andrade. Bom demais, tá na sua companhia. Valeu, Cassião também tá ligado conosco. Um abraço pra todo mundo ligado, Carlos de Menezes. O abraço tá solto pra ponta esquerda de campo, domina, prendeu, vem pra finta. Ele acaba perdendo essa bola mais uma vez, o time do Vasco da Gama. Recupera o Água Santa. Bola boa pra Neilton, quina da grande área, ponta esquerda de campo, ele perde a bola. Recupera mais uma vez o Vascão pra sair jogando pelo setor de defesa. A abertura tá feita pelo lado direito de campo. Alô, Leonardo. O Leonardo Mana. Tá ligado conosco no futebol da Bandeirantes. Mais uma vez a bola solta pelo lado esquerdo de campo. Prefere recolher essa bola mais uma vez pra chegada do time do Água Santa. Água Santa é quem sai jogando pela ponta direita de campo. Quem domina, vem pra finta, aparece o Richard. Richard solta pela ponta esquerda de campo. Ronald perde a bola, dominou, prendeu pela ponta direita de campo. Opa! Perde a falta, o árbitro não marca. Perde falta o jogador do Água Santa, a arbitragem não marca nada. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. Pintou cartão amarelo aí o Milhozzi. E flertou com o vermelho Luan Dias, porque não bastasse o amarelo por acertar o Lucas Piton, ficou reclamando, o árbitro levou a mão ao bolso, deu aquela ameaçada. Ei, vai continuar falando, aí ficou quietinho o Luan Dias. Posse pro Vasco da Gama. Passa tempo, passa hora, passa conosco na Bandeirantes. Segundo tempo, 35 minutos jogados, é a segunda fase da Copa do Brasil. Por enquanto, teremos penalidades. 2 pro Vasco da Gama, 2 pro Água Santa. Fala, Marcela Souza. Pela Libertadores, o Always Ready faz 1-0 sobre o Nacional do Uruguai. E é o time do Água Santa pelo setor de retaguarda, lado esquerdo de campo, quem tenta arquitetar o plano. Sai jogando mais uma vez para a chegada de Igor Henrique. Ele domina, ergue a cabeça, solta pela meia defensiva do gramado para Ronald. Ronald despacha para a ponta direita de campo, ele tenta sair da bola. Opa! O jogo tá parado, pede falta o jogador do Água Santa. A arbitragem marca a falta em cima do Ronald. Mais uma bola pela meia direita de campo. Bola pro time do Água Santa sair jogando pela ponta direita. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, Soler? Deu para perceber agora que o senhor Rafael Rodrigo Klein não aguenta mais, hein? O homem tá pregado em campo, o juizão da partida mostra ali muito cansaço nesse jogo em São Januário, apitando distante do lance, toda hora mostra cartão para o jogo. Tá mal o árbitro da partida, principalmente no aspecto de acompanhar o lance de perto. Mexe o time do Gigante da Colina. Troca no meio de campo, 23, Zé Gabriel deixa o gramado, entra o 20, argentino Esforza, campeão pré-olímpico com a seleção argentina. Gosta dele? Joga muita bola, muita bola. Portanto, tá em campo Esforza para mexer esse time do Vasco da Gama. Abertura feita pela ponta direita. Vem pra bola Alex Silva. Ele domina, vem pra finta, protege a bola no meio do caminho Luan Dias. Jogo tá parado, marcado mais uma falta. É mais uma falta pro Netuno. Quase 38 minutos do segundo tempo. Por enquanto teremos penalidades. Vale vaga pra terceira fase da Copa do Brasil. 2 pro Vasco da Gama, 2 pro Água Santa. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. É tudo azul pela frente. Abraço pro Jorge Luiz. Tá sintonizado no futebol da Bandeirantes. O Henrique Bebê também tá conosco. Valeu, Henrique Bebê. Henrique Bebê tá conosco no futebol da Bandeirantes. Nosso Fezinho também. Ô, Fezinho, que saudade de você, Fezinho. A bola tá solta pela ponta direita de campo, vem pra finta. Dominou, prendeu mais uma vez Luan Dias. Pode chutar com a perna canhota, soltou pra Bruno Mezenga. Armou o passo, bateu. Explode na fora. Bruno Mezenga manda um balaço de perna direita. Num tapa espetacular do Luan Dias. Um balaço, um pancadão do Bruno Mezenga que vai pra fora aí, Milhozzi. Ó quem tá na área, Água Santa. Bruno Mezenga recebe e bate forte. Após lançamento de Luan Dias, aparece bem demais o centroavante, dominando a grande área. Tava bem marcado, mas encontrou espaço. Chuta pra fora, 2-2 São Januário.
Fala, Tiagão. Thiago Pato também tá ligado conosco. Pato Rocco tá conosco no futebol da Bandeirantes. A abertura tá feita pra ponta direita de campo, dominando, prendendo mais uma vez pra chegada do time do Vasco. O jogo tá parado, marcado uma falta. Falta em cima do Rossi. Tá sentindo o jogador do Vasco da Gama. Quase 39 minutos jogados. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aí o jogo já tá parado em mais uma oportunidade agora. A falta do Arthur em cima do Rossi. Para cartão amarelo isso aí, ô Soler? Não é para cartão. Essa falta não era. E felizmente o árbitro não deu cartão amarelo porque o Rodrigo Klein ele já mostrou alguns cartões desnecessários na partida por essa questão, né? Tá pitando muito distante, já tá cansadão, deve estar implorando pelas penalidades. Bom demais estar com você no futebol da Bandeirantes. Mais de 3 mil pessoas nos assistindo através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Doces Dona Di. Bolo bom demais pra você ligado conosco, Doces Dona Di. Vem com a gente no futebol da Bandeirantes. A bola tá solta pela ponta direita de campo. Dominou, prendeu, acaba perdendo a bola. Opa! O jogo tá parado e a falta marcada em cima do Verrete. Falta em cima do Verrete aí, Milhose. Foi aquela cama de gato completa, porque o Robles não só quase derruba o Verrete, como segura ele no colo e ajuda ele a voltar pro chão. Impressionante, a falta foi marcada, o Verrete não entendeu nada, não conseguiu nem reclamar com o zagueiro que ia derrubá-lo, depois acabou ajudando ele a ficar de pé. Falta marcada, bola perigosa pro Vasco da Gama. E aí vem pra bola o time do Vasco da Gama. Pode chuverar na grande área, pode sair agora o gol do Vasco da Gama. A torcida que acredita até o final, o Vasco que acredita até o final. Sempre pra Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. Vem o Paier pra cobrança. Ponta direita de campo, se prepara para mandar um balaço para chuveirar da grande área. Vem o francês para cobrança. Levantou na primeira trave, sobe de cabeça, afasta a zaga do Água Santa. Ela sobra, ainda assim pela ponta direita de campo, acaba perdendo essa bola, recupera de qualquer maneira. Sobe o Vasco, tem pressa para sair jogando o Rossi. Ele acaba dominando, prendendo, fazendo a finta. Abre para a ponta esquerda de campo, quem domina na tranquilidade por lá é o camisa de número 31, Rossi. Ele domina, solta para Matheus Carvalho, Paier veio buscar essa bola para o setor de defesa. Abertura feita para a ponta esquerda de campo. Dominou, prendeu o David, soltou na quina da grande área. Esforza acaba perdendo essa bola. Ele solta para a ponta direita de campo para Paulo Henrique. Paulo Henrique impõe jogada pela ponta direita de campo. Pode levantar da boca do gol. Paulo Henrique levantou na primeira trave. Sobe, Verrete não chega na bola. Tá viva, sobrou pela ponta direita de campo. Perde a bola. Por baixo, corta de qualquer maneira. Para mais um arremesso lateral. É pressão do Vasco da Gama no fim da partida. O Vasco pressiona. Por enquanto teremos penalidades para você ligado no futebol da Bandeirantes. Por enquanto penalidades. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Milhose. Deve estar passando um filme na cabeça de 3 jogadores em campo. Léo Jardim, também o Léo Pelé e o Lucas Piton, porque os 3 estavam naquela equipe do ano passado, que foi eliminada nessa fase da Copa do Brasil, disputa de pênaltis contra a equipe do ABC. Quem perdeu o pênalti naquela ocasião foi o Pedro Raul, que não está mais em campo. Mas é claro que passa esse filme. Novamente pode ser a 3ª vez consecutiva que o Vasco cai na segunda fase. Eles querem evitar isso, tem tempo. O Vasco tenta apertar. 42 minutos desse segundo tempo. 42 minutos desse segundo tempo. Vem pra bola o time do Vasco. Levantamento na primeira trave, acaba perdendo essa bola. Tira de qualquer maneira, afasta, tira e corta de qualquer maneira o time do Vasco da Gama. A abertura tá feita pro setor de defesa. Soltou pra Rossi. Rossi domina, vem pra finta, coloca pra ponta esquerda de campo, perde a bola. O David não chega. E tome contra-ataque pro time do Água Santa. É bola boa pela ponta direita de campo. Um bolão pro Luan Dias. Vai ficar na cara do Gormão. Com o passo, bateu. Gol histórico do Água Santa para ficar na história. Um gol que sai dos pés do Luan Dias numa jogada tramada pelo lado direito de campo. O gol da virada. Um passe espetacular do Ronald. Brigador, a cara do Água Santa. Livre, sobra para Luan Dias. O nome do jogo manda um balaço de perna direita para entrar para a história. Para fazer uma história em pleno São Januário. Para calar a torcida do Vasco. Luan Dias, histórico, manda um balaço de perna direita. Um pam,
para comemorar com a torcida do Água Santa, para comemorar com o torcedor de Diadema. O Água Santa faz história! O Água Santa faz história! Luan Dias faz história na Copa do Brasil para avançar de fase. Agora 2 para o Vasco da Gama. 3 pro Água Santa, Miriossi. No gol que pode ser um dos mais importantes da vida do clube do Água Santa. 3-2 na Copa do Brasil contra a equipe do Vasco da Gama. O primeiro jogo contra o grande time brasileiro de fora do estado de São Paulo, o Luan Dias. O camisa 10, que marcou os 2 gols na primeira fase, volta a se encontrar com a rede e marca o terceiro dele nessa Copa do Brasil. Decisivo demais. O craque desse time na tabelinha com o Ronaldi. Veloz demais o meio-campista, encontra o Luan Dias para só deslocar. Tirado o Léo Jardim sem chance alguma, o Água Santa saiu perdendo 2-0 e vira 3-2 em São Januário, Pedro Ramiro. Alô, Gustavo Soler. 3 pro Água Santa, 2 pro Vasco, Soler. Não existe outra palavra a não ser pipocada. Que pipocada gigantesca do Vasco da Gama. Fez um grande primeiro tempo, mas depois se acomodou e agora está covarde no campo de jogo. A gente destacava isso desde o começo do segundo tempo. O Vasco da Gama não apareceu na etapa final. O Vasco jogou 45 minutos e desistiu do jogo. Achou que estava tudo decidido, achou que estava tudo tranquilo. Que atuação patética do Vasco da Gama no segundo tempo. E do lado oposto, do lado da Água Santa, que time resiliente, que determinação do Água Santa para buscar esse resultado fora de casa. Partida histórica para a equipe do Netuno, que pela primeira vez na sua vida está disputando a Copa do Brasil. Que grande segundo tempo da equipe do Água Santa. Isso dá moral também agora para o Netuno, para o final de semana, para continuar sonhando com uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. É claro, não depende de si para se classificar, mas se a Ponte Preta vacilar, o Água Santa vai em busca dessa classificação. O time do Água Santa vai fazendo história, mudando o capítulo da sua trajetória. Time que avança pela primeira vez a terceira fase da Copa do Brasil. E vai carimbando também o seu passaporte. Esse ano vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Resultado importantíssimo para estremecer e fazer o torcedor do time do Vasco da Gama ficar ansioso, receoso e todo tipo de adjetivo negativo. Aliás, Messi em dose dupla. O time do Água Santa aí, Milhose. É isso, vai sair o Neilton, camisa 7, autor do primeiro gol. Vai deixando o gramado, entra o Keké. Keké vem com a camisa 18, também já vai saindo do campo ali o Luan Dias, autor desse gol histórico, camisa 10. Vai deixando o gramado e entra o 13 nessa vaga, o Roger, zagueiro. Vai tentar fechar tudo a equipe do Água Santa. Que partida do Luan Dias, hein, Gustavo Soler? Muito boa partida do Luan Dias, jogador que não se firmou, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, nem jogando pelo Goiás, nem pelo Santos, mas é bom jogador. Nesse time do Água Santa, ele é o maestro, e o Roger que entrou é o Roger Carvalho, popular Orelhinha. E aí vem pra bola o time do Vasco da Gama, numa tentativa de empatar esse jogo e levar para as penalidades. Mais 10. Mais 10 minutos de jogo. Vamos a 55 dessa segunda etapa. Payet vai chutar de perna direita. E aí o que imagino é que ele vai tentar o chute direto pro Payet no desespero. Para tentar de qualquer maneira o Payet, para mudar essa história. Payet levantou na segunda trave, sobre cabeça, Piton. Gol! Todos cantar de coração. No levantamento na segunda trave, Piton sobe de cabeça para empatar o jogo. Para quem duvidava do Vasco da Gama, não duvide. Para quem duvidava do Vasco da Gama, não duvide. O gigante da colina sobe à altura mais alta do seu pedestal para fazer história também no jogo. Numa partida única, aos 48 minutos do segundo tempo. Do jeito Vasco de ser, quando é desacreditado, quando já é dado como morto, como já é dado como vencido. O Vasco empata o jogo em São Januário para fazer história,
para colocar essa bola no fundo da rede. O Piton não é nem o artilheiro do time, tá longe disso. Mas quando precisa ele aparece. Sobe para mandar um balaço, para mandar um pancadão. Agora 3 pro Vasco da Gama. 3 pro Água Santa, Miliose. Impressionante, num vazio, não tinha ninguém da zaga do Água Santa marcando o Lucas Piton, que entrou com muita liberdade e cabeceia quase sem pular. Tira de Gorvinhas com muita sabedoria, inteligente o Piton, dentro da área lateral esquerda cabeceia e empata para acordar o torcedor, que estava em choque o segundo tempo inteiro. E agora o Vasco empata e faz cantar e estremecer novamente em São Januário. Tinha torcedor indo embora, agora eles voltam para acompanhar esse jogaço 3-3 em São Januário, com confusão na área técnica, e João Vitor, zagueiro do Vasco, vai se estranhando com membros da comissão do Água Santa. Alô, Gustavo Soler, que jogo. Que jogo, que papelão agora do João Vitor, do banco do Água Santa. Não precisava de nada disso, grande partida em São Januário. E agora o Bruno Pivetti vai ter que se segurar, porque ele tirou o seu principal jogador, o homem das bolas paradas, o Luan Dias, e colocou um zagueiro, colocou o Roger Carvalho. E se for para os pênaltis, vai perder um jogador importante na cobrança das penalidades máximas. Então, vamos ver como a equipe do Água Santa vai se segurar nessa reta final de partida. Agora o Rafael Rodrigo Klein está expulsando um monte de gente, daqui a pouco o Bruno Milios vai confirmar para nós. Mas o Bruno Pivetti, ele modificou muito a sua equipe, deixou um time muito defensivo em campo e agora, se for para os pênaltis, não ter os seus principais cobradores. Por outro lado, o Vasco ainda tem Payet, que tem muita categoria na bola parada, Lucas Piton, que também bate pênalti, o Verratti bate pênalti, tem o Rossi, que também bate pênalti nesse time do Vasco. Então, enquanto o Água Santa pensou em segurar o resultado e tirou jogadores importantes na bola parada, o Vasco ainda tem esses atletas caso a partida vá para as penalidades máximas. E aí o time do Vasco da Gama com 1 a menos. Aliás, de uma confusão gigante. Ramiro, o João Vitor foi expulso, estava fora de campo, já tinha sido substituído, então ele deixa o gramado. Neilton também já tinha sido substituído, está expulso. 2 jogadores deixam o gramado, agora até o Jael ali vai acompanhando ele para que ele pare de arrumar confusão por ali. 2 expulsos, jogo pegando fogo nesse momento. E é claro que o placar empatado propicia essa confusão que não para, viu? Agora a gente tem diretores do Vasco indo atrás do Neilton para arrumar confusão. Uma vergonha. Não é o Anderson Barros que está por ali e a equipe do Vasco vai para cima dele e deixa o gramado finalmente, Neilton. Mais uma vez, aliás, é importante repetir, não está com 1 a menos nem o Vasco, nem o time do Água Santa. Os jogadores expulsos já estavam fora do gramado, já haviam sido substituídos. Que partida, que jogo espetacular que se acompanha na Rádio Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse Braspress. O jogo vai ser recomeçado. 3 para o time do Vasco da Gama. 3 para Água Santa, para explodir a torcida do Gigante da Colina. E a galera de Diadema, aliás, uma confusão gigantesca do lado de fora. Uma pessoa da comissão ali do time do Vasco da Gama se estranha com outra do Água Santa ali, ô Miliose. É isso, auxiliar da equipe do Vasco da Gama vai até arrumar confusão com membros ali da CBF, né? Caras que trabalham no jogo, jogadores do Água Santa e do Vasco da Gama. Gente, é uma vergonha o que está acontecendo, porque não consegue controlar. O policiamento não age, fica ali olhando e tenta fazer esse controle que não acontece. Muita gente já foi expulsa, membros de comissão, preparadores, e agora um membro da CBF ali, representante da CBF, vai deixando o gramado também. Impressionante, uma confusão tremenda em São Januário. Na arquibancada a festa continua. Confusão gigantesca. Confusão gigantesca. E você pode ter certeza, vem aí mais tempo de acréscimo. Pode ter certeza. Se já tínhamos 10 minutos de acréscimo, teremos mais. Uma confusão gigantesca no estádio de São Januário. Time do Água Santa leva o empate no fim do jogo, bem como tinha feito também a virada. Um jogo de 6 gols. Uma partida espetacular. Vamos para as penalidades por enquanto.
Rafael Klein é cobrado na sequência que coloque mais tempo de acréscimo. Ele fala, pode deixar, meu amigo, pode ficar tranquilo. Mais tempo de acréscimo. Já estamos com 54 do segundo tempo. 54 do segundo tempo. Pode ter certeza que vamos pelo menos com mais 3, 4 minutos. A arbitragem vai sinalizar por ali. Neilton já deixou o gramado. Também o João Vitor, jogador do Vasco da Gama. Por enquanto 2, aliás 3 para cada lado. Partida importantíssima, é a segunda fase da Copa do Brasil. Vale vaga na próxima fase, vale vaga na terceira fase da competição. Vem pra bola para recomeçar o jogo. Foi dada a largada. Recomeça a partida. 3-3 por enquanto. Sai jogando o time do Vasco da Gama pela ponta esquerda de campo, perde a bola. Recupera para o setor de retaguarda, Payet. Ele perde o lance, coloca para o setor de defesa, acaba tirando de qualquer maneira para chegar o Léo Pelé. Ele afasta essa bola, coloca para meio ofensivo do gramado para Rossi tentar subir de cabeça. O jogo está parado, marcado a falta. É falta a favor do time do Vasco da Gama pelo setor de defesa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. A abertura está feita pela ponta esquerda de campo, vem para a finta. Dominou, prendeu, segurou, prendeu para a finta. Payet pode soltar no câmbio de ataque, ele prefere voltar. Ainda mais para Matheus Carvalho. Matheus Carvalho despacha para a ponta esquerda de campo. É Piton quem domina. Piton domina, solta para a ponta esquerda de campo mais uma vez para Payet. Payet rola, bola para a chegada de Matheus Carvalho. Matheus Carvalho devolve para Payet para a ponta esquerda. Inverte jogada. A abertura está feita para a ponta direita de campo para Paulo Henrique. Paulo Henrique levantou na segunda trave, sobe, afasta a zaga de cabeça para cortar de qualquer maneira. Esse é o Richard. Richard domina pelo setor de retaguarda, pela ponta direita de campo, setor de defesa. O jogo está parado e marcado a falta. Falta a favor do time do Água Santa. Aí, Milhossi. Em cima do Ronald, meio campista que deu assistência para o gol marcado pelo Luan Dias. Agora ele vem no campo de defesa, ganha a bola por ali, recebe a falta para esfriar o jogo. Ainda não levantou a nova plaquinha ali, mas já passou muito tempo. A gente ficou aí pelo menos uns 7 minutos paralisados após a confusão do gol de empate do Vasco. Cartão amarelo dado pro Matheus Carvalho por falta em cima do Ronald. Bola do Netuno. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Mais uma chegada do Netuno pela ponta direita, que vem pra finta, solta pela ponta direita de campo, perde a bola no meio do caminho. Ronald, ele erra o passe, recupera pela ponta esquerda de campo, dominando, prendendo pra Piton. Piton que fez o gol do empate. Piton que fez o gol do empate. Por enquanto 3-3. Estamos indo para as penalidades. Mais 6. Mais 6 minutos. Vamos, portanto, fazendo as contas, 61 desse segundo tempo. Vamos, 61 do segundo tempo. Para o jogo ligado no futebol da Bandeirantes. A partida vai sendo levada para as penalidades. Para você ligado conosco no futebol. No futebol é gol. No Sicredi é show. O maior patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce. Vem com a Sicredi. A bola está solta pela retaguarda, domina, Payet que tenta o plano, ele quem domina para a chegada de Piton, Piton domina, devolve para Payet, Payet rola, bola para Piton, Piton dominou, prendeu para a chegada de Léo Pelé, Léo Pelé despacha para a ponta esquerda de campo, ele domina, vem para a finta, prefere inverter pela ponta direita de campo, sai jogando mais uma vez com o Medel, arquiteta o plano pela ponta direita de campo, ele despacha para a ponta, vai tentar chegar da bola, rola, bola para Paulo Henrique dominou, pode soltar da boca do gol, perde a bola, recupera de qualquer maneira, é quem domina, segura, prende, faz o giro para cima da marcação, Rossi dá um tapa de primeira de calcanhar da bola. Ele despacha para a ponta esquerda. Um bolão para Piton. Piton na quina da grande área. Levantou na segunda trave. Sobe. Verratti não alcança. Estamos indo para as penalidades. Sobe o Vasco da Gama. Léo Pelé levantou na segunda trave. Sobe a zaga. E corta de qualquer maneira para afastar o perigo dali. Léo Pelé sobe de cabeça. Solta para Piton. Piton dominou. Prendeu. Volta a bola para a chegada de Matheus Carvalho. Matheus Carvalho despacha para a ponta direita. Em campo para Rossi. Soltou para Payet. Pode chutar. Perna direita, despacha para a ponta, opa! Pede falta o Payet, o árbitro marca falta na entrada da grande área. Pode ser um dos últimos lances do jogo. Falta para o Vasco da Gama. Payet sofre a falta. Tá marcada a falta perigosa aí, ô Milhossi. De fato, falta bem marcada pelo Igor Henrique. O Igor Henrique acerta o Payet que dispara e buscou entrar na área, não conseguiu. Falta perigosíssima na linha da grande área, deve ser o camisa 10 Payet, para quem sabe colocar essa bola no fundo da rede, grande chance para o Vasco da Gama. Vem para a bola o time do Vasco da Gama, pode ser a grande última oportunidade do Vasco. Já pensou o Payet
Coloque essa bola no fundo da rede. Pode fazer história o meio-campista da seleção francesa e também do Vasco da Gama. Vem pra bola o Payet. Perna direita. Se prepara para a cobrança. Num último lance do jogo, quem sabe? Se na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pra bola Payet. Ele toma a distância com a perna direita. Aí na sequência um atleta do time do Água Santa foi amarelado por reclamação. Aliás, o que tem de cartão amarelo nesse jogo é brincadeira. Mais um cartão para quem agora? Agora pro Keké, atacante que entrou no segundo tempo, novamente por reclamação. Impressionante, cartão atrás de cartão. Falta perigosa pro Vasco da Gama. Vê pra bola o time do Vasco. Perna direita, Payet toma distância. Especialista nas bolas paradas. Payet, Verratti tá ao lado dele. Não, Verratti foi lá para a linha de fundo. Vem o Payet, perna direita. Piton também toma distância ao lado dele. Quem domina é Payet. Payet é quem prepara para fazer a cobrança. Vem pra bola o Payet, demorando demais. Quase que esperando chegarmos ao minuto final da partida. Vamos a 61 desse segundo tempo. Vamos a 61 do segundo tempo. Vem pra bola Payet. 1, 2, 3, 5 jogadores. Faltou 4, 5. 5 jogadores do time do Água Santa ali na bola. Vem pra cobrança. Payet toma a distância. Arma o compasso Payet. Pelo menos 3, 4 metros de distância. Payet, perna direita, Piton tá ao lado dele. Vem o meio-campista francês do Vasco da Gama, perna direita, Payet, armou o compasso, vem na bola, bateu! Pra fora! Payet bate pra fora, quase manda no ângulo do goleirão! Bate pra fora o Payet! Ele coloca pela linha de fundo, quase marca pro Vasco da Gama aí, Milhozzi. E tava vendido o Igor Vinhas no lance, impressionante. Olha, pintou mais um cartão amarelo, agora numa confusão com o Robles. O zagueiro marcou o segundo gol da equipe do Água Santa, não foi pro Igor Vinhas, estava atrás dele ali, que demorou para repor essa bola, demorou para buscar, impressionante. Não tá fazendo qualquer critério o árbitro do jogo para distribuir esses cartões, praticamente todo mundo amarelado. Faltam instantes para acabar o jogo em São Januário. 3-3 Vasco e Água Santa. Vem pra bola o time da Água Santa para despachar pela ponta esquerda de campo. Se prepara para a cobrança, tentando jogar no campo de ataque. Ele acaba perdendo essa bola. Recupera de qualquer maneira. Abertura da fita para a ponta esquerda de campo. Pode acabar o jogo agora. 61 do segundo tempo. Falta para o time do Vasco da Gama. Vamos às penalidades. Em São Januário, está expulso. O jogador do Água Santa aí, ô Milhozzi. O Igor Henrique, impressionante, né? Também com tanto jogador amarelado, alguém ia ter que levar um vermelho dentro de campo. Com 2 amarelos, Igor Henrique tá expulso. Falta em cima do Payet. Se liga, Igor Vinhas em campo amarelado. Alex Silva também, Joilson também. Igor Henrique expulso. Temos também aí, totalizando 11 cartões amarelos, sem contar o Neilton, que foi expulso no banco de reservas. Impressionante como tomou cartão amarelo a equipe do Água Santa. Confusão gigante no gramado. Teremos, por enquanto, penalidades. Jogo espetacular. Jogo de toma lá da cá. E aí vai pintar mais um cartão amarelo. Pro Rossi que empurrou o Cadi, camisa 15 da equipe do Água Santa. Cara, impressionante como eles não sossegam. É amarelo para tudo que é lado. Eu falei que tivemos 11 do lado da equipe do Água Santa. Já para a equipe do Vasco da Gama, este é o 6º cartão amarelo. E também teve um vermelho pro João Vitor no banco de reservas. E aí a confusão gigantesca. Vou falar um negócio pra você. Tá meia hora a bola parada pelo lado direito ali, Soler. E já estourou o tempo prometido pelo árbitro, né? Já encerra a bagunça aí, vai pros pênaltis, porque o que fez o Rafael Rodrigo Klein para atrapalhar o jogo foi uma enormidade, né? Como é fraco esse juiz. 17 cartões amarelos aplicados. 17 cartões amarelos. Acho que isso aí tem que ver depois se isso aí não é recorde. Deve ser recorde aí e tal. Vê pra bola o time do Vasco da Gama para superar pro último lance do jogo. É o que pretende o resultado, é o que pretende o cronômetro. Payet, perna direita, levantou na segunda trave, sobe de cabeça, pra fora! Léo Pelé subiu a altura máxima, coloca pra fora e quase marca.
Quase marca o Vasco da Gama, Emiliosi. Impressionante como é uma mãe no jogo aéreo a zaga do Água Santa. O Léo subiu com muita liberdade, por muito pouco não consegue alcançar essa bola. Ela sai pela linha de fundo, afasta essa bola a equipe do Água Santa. Instante final de jogo, 3-3 São Januário. Termina o segundo tempo. Vamos às penalidades em São Januário. 3 para o Vasco da Gama. 3 para o time da Água Santa. Vem aí o rápido intervalo. Aliás, você segue com a gente. O Paulo do Vale vai apresentar esse rápido intervalo. Mas antes, é importante o craque do jogo no futebol da Bandeirantes. Daqui a pouco, na volta, vem o time da Água Santa. Paulo do Vale, rapidíssimo no microfone da Rádio Bandeirantes, até para acionar o Bruno Milhozzi. Beleza, vamos lá, Bruno Milhozzi. PDV, nas Copas do Mundo, o recorde de cartões amarelos é de um jogo de 2006, em que 18 cartões foram distribuídos, desses 16 amarelos, impressionante. E, cara, esse jogo quebrou esse recorde, é claro que não de futebol de modo geral, mas um jogo com um número absurdo de cartões. 17 amarelos, 2 vermelhos fora do campo e, claro, o vermelho complementar ao segundo amarelo do Igor Henrique. Assustador o desempenho, claro, do árbitro e também dos jogadores, que arrumaram uma briga impressionante. E só para confirmar, quem acabou sendo expulso foi o assessor da Água Santa naquela confusão, que, bom, saiu reclamando bastante com membros da comissão do Vasco da Gama. Enfim, confusão generalizada. Um jogo, é claro, muito legal de acompanhar, um 3-3, mas fica marcado por essa confusão sem fim, do início ao fim, com, pasmem, 17 cartões amarelos, Paulo do Vale. Que coisa, impressionante, né? Muita confusão. Ô Solé, deu pra detectar o que aconteceu? Qual foi a origem da confusão ali? Ah, um quis ser mais macho que o outro, né? E aí todo mundo foi bobão. Realmente uma coisa o massagista do Vasco está mostrando que alguém acertou a chuteira nele, né? O Neilton foi expulso e o Neilton estava descalço. Então provavelmente o Neilton deve ter utilizado a chuteira para arremessar em alguém, né? Porque foi isso que estava reclamando o massagista do time do Vasco. E aí na sequência o Léo, né, assessor da Água Santa, gente boa pra caramba, foi querer entrar na confusão ali, quase sobrou um picolé de osso na cara dele. E vamos para os pênaltis. Olha, um jogo épico, emblemático pela Copa do Brasil entre Vasco da Gama e Água Santa, né? Seria a batalha de São Januário, Gustavo Soler? É mais ou menos por aí, né? O Netuno contra o Navegador, né? A Batalha dos Mares. Exatamente. Muito bom, hein? Daria um filme impressionante. Que jogo interessante no sentido de diversão. Qual ator brasileiro seria Vasco da Gama nesse filme que você citou? Seria Alexandre Nero, que também tem a ver com água, mar. O Wagner Moura seria o Netuno? Pode ser. Legal, gostei. Bem óbvio, né? Bem óbvio. E com o Celton Mello ali também fazendo um negocinho. É o seguinte, o Bruno Milhozzi, fala. A gente teve um jogo no ano passado entre Fluminense e Flamengo, Paulo do Vale, que teve 14 cartões amarelos, foi o recorde do Campeonato Brasileiro, que acaba de ser quebrado, né? É claro que na Copa do Brasil, mas é impressionante, 17 amarelos. Agora o Pivete tem um problema, né? Porque ele tirou alguns dos principais batedores. O Luan Dias era um deles, foi substituído após marcar o gol. Tirou também o Neilton, um jogador experiente que poderia ajudar nesse momento. Tirou muitos jogadores de ataque, colocou zagueiros. Talvez seja um problema para essa fase importante de cobrança de pênaltis. Já o Vasco da Gama tá cheio de atacantes, tem ainda seus principais jogadores em campo, talvez uma vantagem para a equipe do técnico Ramon Dias. Existe uma obrigação, ô Soler, na sua visão, do Vasco passar nos pênaltis, ou a partir de agora tudo pode acontecer? Não, o Vasco tem a obrigação de se classificar para a próxima fase. É o time de Série A, é o time mandante, é o time que abriu 2-0 de vantagem no marcador, cedeu uma virada e foi buscar o empate. Se o Vasco não conseguir se classificar, será vergonhoso, será um vexame por parte do Vasco da Gama. O Vasco tem a obrigação de avançar para a próxima fase. E esse jogo ficou a um cartão de se igualar a Holanda e a Argentina na Copa do Mundo de 2022.
com 18 cartões. Se a gente for contar os cartões do banco de reservas, aí sim a gente teria 19, né? Ultrapassando esse jogo, mas fica com 17. Que aí não contabiliza o cartão vermelho pro assessor, né? Não, sim, mas com o João Vitor e Neilton a gente já teria os 19 cartões. Então superou essa marca, olha só, de Holanda e Argentina. Coisas que só acontecem no futebol brasileiro, né? Uma arbitragem ruim, jogadores, o assessor de imprensa sendo expulso, massagista perdendo as estribeiras, o Vasco da Gama tomando a virada depois de abrir 2-0, conseguindo empatar com a classe do Payet, colocando a bola ali. Diga. O torcedor do Vasco, tinha muita gente indo embora no gol do Luan Dias. Então. Voltou correndo, cara. Foi engraçado ver essa cena também. Então, cara, um jogo cheio de elementos. E é claro que o clima tenso permanece. Todo mundo de olhos vidrados. E o primeiro a ir pra bola. Camisa 10, Dimitri Payet, o Vasco começa batendo. E aí, Pedro Ramiro, você vai daí ou quer que eu narre daqui? Pode testar aí, pode ir, Paulo do Bar, brincadeira. Vambora, do futebol da Bandeirantes. Se prepara pra cobrança, Payet. O gringo do Vasco da Gama. O gringo do Gigante da Colina. Quem chama a responsabilidade? Vem pra bola ali o Payet, perna direita. Ele e o goleirão Igor Vinhas para essa cobrança. Importantíssimo você ficar ligado no futebol da Bandeirantes com todos os detalhes dessa partida. Vem pra cobrança ali o Payet. Perna direita. São Januário na expectativa de Gigante. Vem pra bola o Payet. Os últimos ajustes por lá, conversa da arbitragem do Rafael Klein com os goleiros. Por lá o Léo Jardim e Igor Vinhas. Mas quem vai defender essa bola aí? Tentar defender essa bola é o goleirão Igor Vinhas. Payet com a perna direita. Toma a distância. Vem pra bola. Payet com a perna direita. O camisa 10 que chama a responsabilidade do Gigante na Colina. Pode fazer o gol e fazer a história. Perna direita. Payet armou com o passo, bateu. Gol do Vasco! Payet, bola de um lado, o goleiro do outro, Miliose. No canto esquerdo de Igor Vinhas, deslocou completamente o goleiro da equipe do Água Santa e nem comemorou o Payet, não vibrou. Olhou rapidamente pro Léo Jardim, como quem diz, a responsabilidade é sua, parceiro. Pode contar com a gente agora. Léo Jardim no gol. É claro que veio o flashback. No ano passado, o Vasco foi eliminado nos pênaltis para a equipe do ABC nessa mesma fase. E o Robles, autor do segundo gol do Água Santa, à época o gol de empate, é quem vai para a cobrança. Vem Robles para a cobrança. Perna direita. Ele toma a distância para tentar empatar essa partida. Payet já converteu para o time do Vasco da Gama. Robles, o chileno, deixou dele na partida. Vê para a bola o Robles, perna direita. Arruma o compasso, o Robles bateu. Defendeu Léo Jardim. Espetacular o goleirão Léo Jardim. O Robles bate de perna direita. No meio do gol, Léo Jardim salva o Vasco da Gama. A muralha do Gigante da Colina para salvar de qualquer maneira o time do Vasco. O chute errado do Robles. Marca e defende, aliás, o goleirão, Miliose. E aquela regra que você tem que chutar forte no meio é válida quando a bola vai pra cima. Agora, a rasteira no meio ficou fácil demais. Léo Jardim faz a defesa sem dificuldade. Batida horrível, tenebrosa do Robles. Sai na frente o Vasco da Gama e agora Lucas Piton na cobrança. Vem Piton com a perna canhota. Marcou o gol de empate do time do Vasco da Gama. Perna canhota, armou com o passo, bateu. Gol do Vasco! Piton de perna canhota, goleiro de um lado, bola do outro. Igor Vinhas nem viu a cor da bola. Piton faz 2-0 pro Vasco nas penalidades, Miliose. Erra o canto mais uma vez o Igor Vinhas, agora pulou pra esquerda e no canto direito, com muita categoria, chapa o Piton pra vibrar, fazer cantar novamente o torcedor do Vasco da Gama. Um dos heróis do jogo, fez o gol de empate, agora o Piton coloca o Vasco na frente, 2-0. Quem vem pra cobrança é Alex Dias pra equipe do Água Santa. Vem Alex Silva para cobrança. Se prepara para cobrança, Alex Silva. Para garantir a vaga na próxima fase, o time do Água Santa tem que marcar. Se quer garantir a vaga na próxima fase. Por enquanto o Vasco da Gama está na frente. Vem Alex Silva, perna direita, armou o compasso, bateu. Gol do Água Santa!
Perna direita no ângulo direito do goleirão Léo Jardim, que até acertou o ângulo. Removeu qualquer tipo de possibilidade de pegar nessa bola, depois de um balaço espetacular do Alex Silva. Agora 2 para o Vasco da Gama, 1 para o Água Santa, Miliose. Pênalti muito bem batido pelo Alex Silva. Ele chuta essa bola com muita força. E falando nisso, quem vai pra bola é o Sforza, o argentino, camisa 20 para cobrança. 2-1 pro Vasco. Vem o Sforza, entrou no segundo tempo, vai tentar fazer história. Sforza com a perna canhota para mandar um balaço pro time do Vasco da Gama. Vem o Sforza, perna canhota, bateu, defendeu o goleiro, entrou pro gol. Gol do Vasco! É do Gigante da Colina. O Sforza manda um balaço de perna canhota. Igor Vinhas encosta na bola, ela passa por baixo do goleirão. Entra no fundo da rede, 3 pro Vasco da Gama. 1 para o time do Água Santa, Miliose. Existe frango em penalidade? Bom, esse pode ser um exemplo, porque o Igor Vinhas acerta o canto, a bola era fraca, ele pula nela, mesmo assim, de alguma forma, ela encontra a rede. Bruno Mezenga, o centroavante, vem para a cobrança para a equipe do Água Santa. Vem o Mezenga para cobrança com a perna canhota. Toma a distância o centroavante do Água Santa para tentar marcar o gol para o time do Netuno. Perna canhota, ele, o goleiro Léo Jardim, armou o compasso, bateu Mezenga na trave! Explode na trave direita do Léo Jardim. Mezenga bate na trave, erra o gol, erra o gol, erra o gol. O centroavante do time do Água Santa para carimbar por enquanto o passaporte do Água Santa, ou melhor, do Vasco da Gama na próxima fase. O Vasco vai avançando de fase, mas ainda tem mais uma penalidade. Vem pra bola o Verrete. Verrete toma distância. O pirata do Gigante da Colina pode carimbar a vaga na próxima fase, hein, Miliose? É isso, agora é só fazer. Pode abrir 4-1 e acabar com a disputa. É o Verrete, o Vasco não perdeu nenhuma cobrança. Desperdiça mais uma vez o Mezenga. Ele que perdeu na final perdeu na fase mata-mata do Paulistão do ano passado pela equipe do Água Santa no Campeonato Paulista. Agora o Verrete vem pra cobrança, camisa 99, autor do segundo gol do Vasco. Respira, vem pra bola. Respira fundo, vem pra bola Verrete, o pirata, perna direita, o artilheiro do Vasco. Verrete armou o compasso, bateu. O Vasco está na próxima fase. Gol do Vasco! Verrete, quando precisa dele, quando precisa dele, quando precisa dele, ele não abandona. Verrete de perna direita, o goleiro de um lado, bola do outro, o pirata, o Gigante da Colina, o histórico faz história nessa partida. Pro torcedor que já estava deixando o São Januário, deixa agora mais feliz, apoiando o time, com a liderança de Bedel, com a força, categoria, com a habilidade dos jogadores que avançam com o Vasco à próxima fase. Verrete de perna direita, goleiro de um lado, bola do outro, respeitando a história do Gigante da Colina, respeitando a história do Vasco da Gama, eliminando o Água Santa, carimbando o passaporte à próxima fase. O Vasco está na próxima fase, na terceira fase da Copa do Brasil, num jogo de toma lá da cá, num jogo de empate, de virada, de Verrete, para colocar a bola no fundo do gol, meu caro Miliose. Impressionante a personalidade do centroavante. Verrete, na boa cobrança, apenas chapou com confiança para colocar essa bola no fundo da rede. O Vasco que teve sustos, o Vasco que fez seu torcedor sofrer hoje em São Januário, mas vai dormir feliz, vai dormir bem após esse grande resultado. O Vasco avança, espanta esse fantasma. Depois de 2 anos, vai novamente disputar uma terceira fase de Copa do Brasil. A Água Santa passou perto de fazer história, mas o Vasco ressurge das cinzas nesse jogo e após tomar uma virada de 3-2, empate nos pênaltis, Verrete coloca a bola na rede. O Vasco avança na Copa do Brasil, Pedro Ramiro. O Vasco está na terceira fase. Vem aí o apito final e muito mais no microfone da Rádio Bandeirantes com ele, Paulo do Vale. Valeu, Pedro Ramiro, que narrou demais, hein? E muitos gols no tempo normal, 6 gols.
e as penalidades que levaram o Vasco a mais uma fase, a terceira da Copa do Brasil. Que jogo maluco, puro suco de Copa do Brasil, puro suco de futebol brasileiro. Vasco da Gama avança, mas que aperto do Vascão. Antes da gente eleger aqui o melhor em campo, ô Gustavo Soler, que jogo, hein, cara? Olha que coisa de maluco, hein? Que loucura, hein? Que partida entre Vasco e Água Santa. Parecia, pelo primeiro tempo, que o Vasco ia golear o Água Santa. O Vasco fez um péssimo segundo tempo, tomou a virada. Se não fosse o Léo Jardim, poderia ter sofrido 4, 5 gols só no segundo tempo. O Léo Jardim não teve culpa em nenhum dos 3 gols marcados pelo Água Santa. Muito pelo contrário, foi muito importante pro Vasco não tomar uma goleada, uma virada ainda mais vexatória. E aí o Lucas Piton, nos acréscimos, conseguiu buscar o empate. Nos pênaltis, prevaleceu o peso da camisa, prevaleceu o Vasco da Gama, que agora vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas não precisava, né, PDV? Não precisava dar todo esse susto no seu torcedor. É que depois que passa tudo é festa, né? Mas olha que tensão, quase o Vasco deixa escapar uma classificação aí depois de abrir 2-0. Realmente, né? Não pode vacilar dessa forma, mas pesou a camisa do Vasco, pesou o apoio do torcedor e nos pênaltis o Vascão passou. Vamos aqui, sem perder tempo, eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Gustavo Soler, quem foi o craque de Vasco 3, Água Santa 3, com o Vascão passando nos pênaltis? Léo Jardim, o goleiro vascaíno. Olha aí, Léo Jardim para Gustavo Soler. E aí, Bruno Migliozzi? Com menção a Lucas Piton, que jogou muita bola e fez o gol decisivo. Léo Jardim, o herói dessa conquista. Qual que é o seu voto, Bruno Migliozzi? Só para repetir que eu gosto de voto do repórter. Léo Jardim. Léo Jardim, muito bom, muito bom. Então a gente encerra aqui a nossa transmissão esportiva e na volta tem o apito final para você, trazendo mais detalhes dessa classificação vascaína na Copa do Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Sicredi e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Recupera no câmbio de ataque mais uma vez para sair jogando com o Cristóvão. Cristóvão domina pelo setor de retaguarda. Cristiano, ele perde a bola, solta mais uma vez. A abertura está feita pela ponta esquerda de campo. Dominou Paiermo com o passo, bateu, explode na marcação do rebote. Gol! Numa jogada despretensiosa, ela sopra pro Galdamés depois do chute no Paier, perna direita, quina da grande área, armou com um passo e explode no goleirão Igor Vinhas, que não pôde fazer nada. Ela sopra pro chileno Galdamés no rebote, pra colocar no fundo da rede, para estrear o placar da partida no minuto inicial de jogo, com 4 minutos de jogo nesta primeira etapa. Sopra pro Galdamés mandar um balaço, ele manda um pancadão e faz o show continuar para o gigante da colina colocar a força da sua torcida para mostrar para que veio pro jogo. Agora um para o João Vitor despacha mais uma vez para Paulo Henrique. Paulo Henrique domina, vem para frente, ergue a cabeça, solta para o campo de ataque, segura, prendeu mais uma vez para Adson. Adson tabelou, bola boa para Paulo Henrique, levantou na primeira trave, sobre cabeça, Verrete. Gol! Espetacular, no lance trabalhado
Jogado pelo lado direito de campo. Ela sobra para Paulo Henrique. Mas levanta pro Pirata. Pro Pirata do Gigante da Colina. Manda de cabeça um balaço. Uma bola trabalhada. Bem demais pelo lado direito de campo. O levantamento foi na medida. O cruzamento do jeito que o centroavante precisa. Verrete sobe de cabeça para cabecear essa bola no fundo da rede. Na bochecha direita do goleirão Igor Vinhas, que não pôde fazer nada. Tchau, tchau, Igor Vinhas. Fica na saudade. Sobe de cabeça o Verrete para colocar essa bola no fundo da rede. Para alegria do Gigante da Colina. Para alegria do torcedor. Pro torcedor do Vasco, que tanto sofreu nos últimos anos. E agora vai avançando a próxima fase da Copa do Brasil. Um balaço, um pancadão do Verrete. Agora 2 para o Vasco. 0 para Água Santa. Um contra-ataque pela ponta direita de campo. Domina, segura, vem pra finta Neilton. Ele prefere voltar pela ponta direita de campo para Alex Silva. Alex Silva, ele tem a opção de soltar pela ponta esquerda de campo. Ele prefere levantar na boca do Júnior Todinho. Bateu! Neilton! Gol! Do Água Santa! Espetacular na entrada na grande área, pra sobrar pro Neilton, bate de perna direita, ele viu o goleirão se adiantando, viu o goleirão ligado no lance, mas não suficiente para não cobrar essa bola, para não ficar com ela. Neilton bate de perna direita e completa a jogada pro Água Santa diminuir o resultado da partida. Aos 47 minutos do primeiro tempo, bola levantada pro Neilton, ele, o goleiro, o gol e a bola para completar. Agora 2 pro Vasco da Gama, 1 pro Água Santa. O time do Vasco da Gama, o melhor do Água Santa pelo lado esquerdo de campo, vem para a bola Luan Dias. Ele toma a distância, se prepara para a cobrança, perna canhota, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça. Gol! Do Água Santa! Alguém tá na área, é o Água Santa. Do chileno Rodrigues, pra subir de cabeça e botar o fogo na partida. O gol do empate do Água Santa, do inesperado, de quem desacreditava, do time do Água Santa para colocar na primeira trave, no levantamento quase que com as mãos, no levantamento perfeito do Luan Dias. O zagueirão Robles sobe no primeiro pau para completar a jogada, para colocar fogo na partida. Chama o bombeiro porque pega fogo em São Januário. Um gol que muda essa história. Um balaço, um pancadão do Água Santa aqui. Agora tem 2. Vasco da Gama também tem 2 aí, Milhose. E a gente avisava, time encardido. A abertura está feita para o setor de defesa. Soltou para Rossi. Rossi domina, vem para a finta, coloca para a ponta esquerda em campo, perde a bola. O David não chega. E tome contra-ataque para o time do Água Santa. É bola boa pela ponta direita de campo. Um bolão para o Luan Dias. Vai ficar na cara do Gormão com o passo, bateu. Gol! Histórico! Do Água Santa! Pra ficar na história, um gol que sai dos pés do Luan Dias, numa jogada tramada pelo lado direito de campo. O gol da virada! Um passe espetacular do Ronald, brigador, a cara do Água Santa, livre, sobra para Luan Dias. O nome do jogo manda um balaço de perna direita para entrar para a história, para fazer uma história em pleno São Januário, para calar a torcida do Vasco. Luan Dias, histórico, manda um balaço de perna direita, um pancadão para comemorar com a torcida do Água Santa, para comemorar com o torcedor de Diadema. O Água Santa faz história, o Água Santa faz história, Luan Dias faz história na Copa do Brasil, para avançar de fase. Agora 2 para o Vasco da Gama, 3 para o Água Santa.
tentativa de empatar esse jogo, levar para as penalidades. Payet vai chutar de perna direita. E aí o que imagino é que ele vai tentar o chute direto pro Payet no desespero. Para tentar de qualquer maneira o Payet, para mudar essa história. Payet levantou na segunda trave, sobre cabeça, pitou! Gol! Para empatar o jogo. Para quem duvidava do Vasco da Gama, não duvide. Para quem duvidava do Vasco da Gama, não duvide. O Gigante da Colina sobe à altura mais alta do seu pedestal para fazer história também no jogo, numa partida única, aos 48 minutos do segundo tempo, do jeito Vasco de ser, quando é desacreditado, quando já é dado como morto, como já é dado como vencido. O Vasco empata o jogo em São Januário para fazer história, para colocar essa bola no fundo da rede. O Piton não é nem o artilheiro do time, tá longe disso, mas quando precisa ele aparece, sobe para mandar um balaço, para mandar um pancadão. Agora 3 pro Vasco da Gama, 3 pro Água Santa, Miliose. Impressionante. Pra bola, o Verratti toma distância, o Pirata do Gigante da Colina, respira fundo, vem pra bola Verratti, o Pirata, perna direita, o artilheiro do Vasco, Verratti armou o compasso, bateu, o Vasco está na próxima fase, gol do Vasco, Verratti, quando precisa dele, ele não abandona. Verratti de perna direita, o goleiro de um lado, bola do outro, o Pirata, o Gigante da Colina, o histórico faz história nessa partida. Pro torcedor que já estava deixando o São Januário, deixa agora mais feliz, apoiando o time, com a liderança de Bedel, com a força, a categoria, com a habilidade dos jogadores que avançam com o Vasco à próxima fase. Verratti de perna direita, goleiro de um lado, bola do outro, respeitando a história do Gigante da Colina, respeitando a história do Vasco da Gama, eliminando o Água Santa, carimbando o passaporte à próxima fase. O Vasco está na próxima fase, na terceira fase da Copa do Brasil, num jogo de toma lá da cá, num jogo de empate, de virada, de Verratti, para colocar a bola no fundo do gol. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu. 10h38. Este é o apito final. Tivemos pênalti, 6 gols, 20 minutos de acréscimo, briga. É a Copa do Brasil e a classificação no aperto do Vasco da Gama, que está na terceira fase da competição. E é o seguinte, a gente segue por aqui para destacar essa classificação do Vasco. E também, ô Marcela Souza, me diga uma coisa. Você sabe me dizer quem mais passou essa noite na Copa do Brasil? Operário e, a princípio, Souza. O Souza? Souza ganhou do Petrolina por 1-0. É da sua família, o Souza? Quem dera. Tá Tinha uma certo. rendinha ali de futebol, pelo menos. Ah, mas também não é lá essas coisas, Não, lá né? essas coisas, mas já é alguma lá coisa. essas coisas, né? Se bem que o Pix que a CBF faz... Exato, agora passando de fase já é um din-din bom. 2 milhões e 200 mil reais. Quanto, Bruno? 2 milhões e 200 mil reais. Pô, olha isso. Oh, muito bom, muito bom.
tinha essa diferença de valor até a segunda fase entre times da Série A e os times da Série B e Série D. A partir da terceira, todos os times que avançam ganham 2.200. Então, pro Souza, foi um aumento muito significativo, porque para jogar a segunda fase, o valor foi de 900 mil, enquanto times como o Vasco da Gama, por exemplo, ganharam 1.800.000, um valor muito maior, praticamente, na verdade, o dobro do que foi recebido pelo time sem divisão. Dessa vez, então, o pagamento é feito de forma igualitária. A Copa do Brasil, muitos dizem, a competição mais democrática do mundo nesse quesito, portanto, a partir da terceira do mundo não, do Brasil, a partir da terceira fase começa esse valor igualitário para os classificados da terceira fase. Muito bom, tá aí. E o Vasco da Gama no sufoco também bolsou essa grana, que é sempre muito importante. Agora, ô Solé, esse time do Vasco aí dá pra confiar pra sequência da temporada? Não. Não dá? Deu pra gente perceber que não. Confiar não. Vai ser aquele sofrimento de novo? Eu acho que não. Mas vai ser aquele time que poderia fazer mais no Campeonato Brasileiro, vai desperdiçar alguns pontos bizarros pelo caminho, vai conquistar pontos que todo mundo achava que seria impossível e vai terminar ali, eu acho, que num 13º, 12º lugar. Acho que esse ano o Vasco não leva perigo ao seu torcedor, mas em comparação aos últimos anos, esse time é bem melhor do que os últimos times, mas mesmo assim ainda é uma equipe intermediária em questão de elenco para o Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias é um bom treinador, Solé? É um bom treinador, mas talvez não tenha já as ideias mais atualizadas sobre o futebol. Mas é um bom treinador ainda, é um cara que se mostrou capacitado de melhorar um time que estava praticamente rebaixado, né? Quando ele pegou o Vasco, era muito imprevisível pensar num Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa detetizar aqui que tá cheio de mosquito. E o time do Vasco, com o Ramon Dias, melhorou bastante, mas ainda é um time intermediário a nível nacional. Ô Bruno, o Vasco... Questão de elenco, é claro, sim, né? Nunca sim. falando da história. Exatamente. A história do Vasco é gigantesca. Enorme. Ô Bruno, o Vasco ainda tá no Cariocão? Tá podendo conquistar o título? Tá na briga o Vasco da Gama. No domingo, inclusive, tem o jogo da ida, jogo no Maracanã, contra a equipe do Nova Iguaçu, às 6h30. O Nova Iguaçu terminou em segundo na Taça Guanabara, o Vasco foi o terceiro, então eles se enfrentam. Outra semifinal é entre Flamengo e Fluminense. Então o Vasco tem aí esse confronto, que não é um clássico, contra o Nova Iguaçu, na semifinal, começando no domingo. Depois define no outro sábado, dia 16, 2 jogos importantes, então o Vasco numa sequência decisiva para sua temporada. Isso coloca o Vasco da Gama já na final, Solé? Não tem um clássico pela frente? Não, pelo que a gente viu hoje. Exatamente, o Vasco tem que jogar com seriedade. O primeiro tempo do Vasco foi muito bom. E aí o Vasco achou que, daqui a pouco o Ramon Dias ele vai colocar o Juninho Pernambucano, vai entrar o Felipe, vai entrar o Pedrinho. E não é bem assim que a banda toca, né? Se o Vasco não se esforçar, se o Vasco achar que só pela camisa vai ganhar e ninguém vai ter coragem de enfrentar o Vasco, aí será um time que terá sempre essas dificuldades. O Vasco, quando forçou o jogo, jogou bem. Quando levou a sério, jogou bem. O problema foi quando achou que seria tranquilo atropelar o Água Santa. E aí o Água Santa voltou com uma outra postura no segundo tempo, buscou a virada. E o Vasco na bola parada, pela qualidade do Payet, encontrando o Piton, que faz uma grande temporada pelo Vasco, aí conseguiu se recuperar. Mas o Vasco tem que encarar os jogos como se fossem partidas decisivas, porque é uma equipe que não pode dar margem pro azar, que a gente sabe, quando o Vasco dá margem pro azar, muita coisa ruim acontece com o Cruz Maltino, infelizmente. Verdade, hoje o Vasco passou perto, né? Passou perto de uma eliminação que seria, de fato, traumática. A gente até conversava antes do jogo, eu perguntei pra você se seria zebra, você disse que seria o Vasco ser eliminado pra equipe do Água Santa, mas reconhece que o Água Santa é hoje um time complicado. Mas pela forma, né, que essa eliminação se desenhou, seria algo realmente vergonhoso, né, Soler? Talvez não ser eliminado pro Água Santa, mas você abrir 2-0 e você tomar a virada num segundo tempo jogando em casa, aí seria uma coisa terrível, né? Sim, seria um fiasco. Se o Vasco fosse eliminado hoje, do jeito que foi construído o jogo, seria um fiasco pro Vasco da Gama.
Então, felizmente isso não aconteceu, porque... E posso dizer, Solé, desculpa te interromper, acredito que a gente terminaria vendo mais confusão ainda do que foi durante o jogo. Com certeza. Acho que a torcida não aceitaria bem aquele resultado. Tem essa, né? E as ambas problema. as equipes, né, do lado de fora, o banco, todos com os ânimos muito exaltados. Então, com certeza, não seria uma derrota fácil pro Vasco engolir em casa. E aí, depois do que os caras fizeram no campo, não dá pra ficar pedindo calma pro torcedor. Certo é todo mundo manter a calma, né, Solé? Exatamente. Mas o exemplo também tem que vir de dentro pra fora, né? Exato. Os jogadores arrumando confusão, massagista arrumando confusão. Então, foi um show de horrores que aconteceu em São Januário. E, felizmente, o torcedor vascaíno saiu comemorando, porque o problema não é nem São Januário, né? O problema é quem não sabe se comportar. E, infelizmente, a gente sabe que essas pessoas causam muitos problemas. Ô Solé, o resultado, o desempenho, o Água Santa diz muito sobre a qualidade do futebol paulista hoje em comparação aos outros estaduais? Sim, porque o Vasco é um time que está acostumado, nesse início de temporada, encarar equipes mais fracas tecnicamente. O Água Santa tem... Na Série A1 do Campeonato Paulista, 4 grandes. O Bragantino, que é um time de Série A. O Água Santa não encarou Palmeiras, Ponte Preta e Guarani nessa fase de grupos. Mas pegou Corinthians, fez jogo duro. Pegou o São Paulo, pegou o Santos. Encarou times de Série B do Campeonato Brasileiro, como Novo Horizontino, Mirassol. Então, o Água Santa ele foi mais testado no início do ano do que o próprio Vasco. O Vasco pegou algumas equipes do Rio de Janeiro, a Portuguesa do Rio de Janeiro. Ela é bem pior que a Portuguesa de São Paulo. Hoje é indiscutível, porque mesmo a Lusa tendo passado por tudo que passou nos últimos anos, quando chega na Série 1 do Campeonato Paulista, recebe um dinheiro bem maior do que a Portuguesa do Rio de Janeiro. Então você consegue investir. A Portuguesa forma grandes jogadores aqui em São Paulo. A Portuguesa do Rio de Janeiro já tem mais dificuldade. Então é difícil fazer essa comparação quando você olha para os dois estaduais, porque o futebol paulista, evidentemente, ele é mais forte porque é um estado que tem mais poder financeiro. São clubes que conseguem uma administração melhor. Quando a gente olha até mesmo para os grandes do Rio de Janeiro, você tem o Flamengo, que hoje nada de braçada, o Fluminense, que com o Fernando Diniz faz grandes trabalhos nas últimas temporadas, principalmente no último ano, mas é um clube que vive ali sempre na corda bamba na questão da finança. O Botafogo é uma bomba relógio com um dono que se acha dono do mundo, é um baita de um Zé Ruela. E o Vasco tem uma SAF que no mundo inteiro ela tem problemas financeiros, atrasa pagamentos, atrasa a chegada de jogadores, porque tem que passar por um monte de gente para aprovação de um reforço. Então, hoje é difícil fazer essa comparação. E o Água Santa ele foi bem mais testado a nível de encarar times de Série A e Série B do que o próprio Vasco da Gama. O Vasco pegou o Fluminense com o time reserva, então não pegou o time completo. Então, por isso que encontrou essa dificuldade. Mas ainda estamos falando de um duelo de Série A contra a Série D. E foi um jogo muito equilibrado, porque o Vasco permitiu que fosse equilibrado. O Vasco, ele achou que estava ganho, achou que ia faturar fácil essa classificação e quase pipocou. Quase entregou o ouro para a equipe do Água Santa, que foi muito valente no segundo tempo. Mas aí tem aquela questão. Quando fez o 3-2, o Bruno Pivetti tentou fechar a casinha. Primeira bola que ele colocou um zagueiro no lugar do craque do time, 3-3, vai para os pênaltis, aí você não tem um batedor oficial. Isso pesa muito também. Bom, vou pegar o destaque final do Bruno Migliozzi, então, que acompanhou tudo desse jogo entre Vasco da Gama e Água Santa. No final de semana, então, o Vasco tem já jogo decisivo e o Água Santa também, né, Bruno? É isso, a Água Santa ainda sonha com a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Bem difícil isso acontecer, porque é o seguinte, tem que ganhar do Corinthians, jogo em São Bernardo, estádio 1º de maio, e torcer para que a Ponte Preta perca para o Santo André. Santo André que tem a pior campanha do Campeonato Paulista, Ponte Preta também brigando por classificação. Então o Água Santa tem uma missão complicada. É claro que a classificação na Copa do Brasil seria muito importante, mas já que não veio, tem que dar a vida nesse jogo do próximo final de semana. E o Vasco da Gama, semifinal de campeonato estadual, tá vivo na disputa, pega o Nova Iguaçu no estádio do Maracanã.
Boa, Bruno, bom descanso. Valeu, PDV, até a próxima. Gustavo Soler passando a régua também, rapidinho, essa classificação do Vasco nos pênaltis e o futuro das equipes. Agora o Vasco da Gama aguarda, né, na terceira fase, as chegadas de equipes que vão disputar a Copa Libertadores da América, o campeão da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B. Então vamos ver se o Vasco terá uma sorte no chaveamento. Mas o Vasco pode pegar pela frente, além, é claro, dos times classificados dessa terceira fase, mas imagina o azar de chegar na terceira fase, já pegar um Flamengo da vida, pegar um Palmeiras, pegar um São Paulo. Então o Vasco vai ter que agora trabalhar, recuperar ali jogadores importantes, conseguir colocar em prática um futebol bem apresentado como foi o do primeiro tempo, para continuar sonhando com bons objetivos na Copa do Brasil. Porque se jogar nesse mata-mata como jogou o segundo tempo, não terá uma vida tão longa assim na competição. Tchau, Soler, bom descanso. Um grande beijo. E a gente volta daqui a pouco com mais aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Se você busca apoio e formação política, avante Duas Casas.